Acorda, investidor! Está começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto. Eu sou Marcelo Sestari, tô aqui com o Valtinho. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. E no episódio de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: será que o fim dos grandes bancos está próximo? Bom, é uma pergunta capciosa, concorda? Capciosa, a gente precisa de alguém, cara, com um cérebro diferenciado. Bom, e para isso a gente trouxe nada mais e nada menos que o Rafael Castaneda, mais conhecido como Casta Cripto. Se você não conhece ele é CEO da Weaver, mestre em sistemas pelo IME, tem mais de 20 anos de experiência como engenheiro de software, é professor e pesquisador, e hoje ele atua no mercado como fundador da comunidade Casta Guilda, é analista e consultor em blockchain e é educador no seu canal Casta Cripto, onde ele aborda o mundo de cripto de uma maneira mais filosófica, sociológica e econômica. Casta, um prazerzão receber você aqui, muito obrigado, seja bem-vindo. Prazer é todo meu de estar aqui compartilhando com vocês. Já antecipo os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bacana, viu? Obrigado, Castro. Obrigado, e bom, o papo de hoje promete, como eu comentei antes de começar, talvez a gente tenha a parte 2, porque tem muita coisa pra gente abordar. Antes da gente começar, a gente precisa falar do nosso parceiro oficial do canal, que é a Mint, a plataforma de ativos digitais do BTG. Você pode comprar, vender e custodiar suas criptos. No link da descrição tem um relatório para você baixar, um relatório semanal sobre o que está acontecendo com o mercado de cripto. E também tem um link para você se cadastrar, então não deixa de fazer o cadastro na Mint. E bora pro papo. Valtinho, se quiser começar, manda aí, senão eu começo. Cara, a gente tá vivendo um mundo que o institucional ele tá cada vez mais se relacionando com cripto, explorando cripto. Você acha que a gente tá num momento de reinvenção do sistema tradicional ou o sistema tradicional, na verdade, tá morrendo? Vamos lá, boa pergunta, né? Se ele tá morrendo, então é necessário que ele se adapte, né? É um instinto de sobrevivência nessa hora bate. Mas a leitura que eu faço sobre esse momento que a gente tem, que é um momento onde de um lado você tem uma crescente convergência entre mercado tradicional e cripto. Cara, são coisas que a gente em 2021 nem pensava. Eu me lembro de em 2021, o pessoal tá falando, será que vai ter regulação? É essa que a gente falava, né? Será que os governos vão conseguir regular cripto? Passa 4 anos, que é o tempo de um ciclo, a gente está vendo ETFs bombando, iniciativas de reservas público e privadas, empresas e governos em âmbito federal e estatal considerando estocar Bitcoin. Né? E esse é um fenômeno que acho que poucas pessoas imaginavam 4 anos atrás que a gente estaria nesse momento de 2025. Hum. E qual é o driver, né, que leva esses atores mais tradicionais para cripto? Para mim, são os drivers que movimentam o dinheiro. Né? O dinheiro se movimenta por 2 grandes motivos, ou por medo ou por ganância. Uhum. Né? São os fatores que movem o mercado. E de um lado a gente tem o Bitcoin demonstrando resiliência, o Bitcoin demonstrando que ele é um ativo que ele é volátil, mas que ele não vai morrer. Acho que a ideia de que o Bitcoin poderia ir a zero já é uma ideia que está esquecida por boa parte das pessoas que advogariam isso em 2021. E isso é um fator de ganância. Então, em 2021 era muito comum você ver os primeiros sinais disso com institucionais falando: vou colocar 1% em Bitcoin, 2% em Bitcoin, é um ativo descorrelacionado, ele pode dar um tempero no meu portfólio. E agora em 25, além dessa perspectiva de o Bitcoin como um ativo descorrelacionado ou o Bitcoin como um ouro digital, que é a tese da BlackRock, temos também um elemento de medo. Uhum. E esse elemento de medo é muito simples. Nós estamos no pior momento macroeconômico e geopolítico desde o final da Segunda Guerra Mundial. A base do sistema monetário euro-dólar nunca foi tão frágil quanto ela é hoje. Uhum. Todo o sistema do dinheiro fiduciário, inaugurado em 71, junto, né, e reforçado pela Pax hegemônica norte-americana, esse sistema nunca foi tão frágil, nunca foi tão questionado, nunca foi tão criticado. Em um mundo onde os conflitos geopolíticos estão crescendo. É Índia e Paquistão, é Rússia e Ucrânia, é Gaza e Israel, são todos esses conflitos acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você tem um fator de ganância que mostra o Bitcoin como uma oportunidade diversificadora, você tem rachaduras aparecendo e gritando no sistema da base eurodólar. Então, é uma questão de somar 1 mais 1 para gerar 2 e o cara falar: olha, eu tenho que ter uma diversificação na minha carteira contra o que é tudo que se deriva da base eurodólar. A primeira alternativa que aparece em mente é falar de ouro. E não é à toa que o ouro bateu máxima histórica atrás de máxima histórica nos últimos meses.
Porém, além do ouro, temos alternativas, vamos explorá-las. E aí é que eu acho que Bitcoin está começando também a ganhar um espaço, né? Uma mistura de especulação de um lado contra uma aposta ou um hedge contra uma deterioração de um sistema tradicional do outro. Cara, perfeito. E implicitamente você fez um discernimento entre o que o investidor está fazendo e o que o player institucional está pensando. O investidor individual, ele tá pensando nisso, né, cara? O mundo em desglobalização favorece ativos de blockchain, sistemas financeiros que não precisam confiar na contraparte. O player institucional, ele tá pensando, né, e aqui eu tô falando do americano, né? A base desse sistema que você comentou é o dólar. Como que a gente fortalece o dólar? E aí, stablecoins entra nisso aí. Você acha que esse negócio de fato vai acontecer? É isso que a gente tá vendo mesmo com regulação do Genius Act e tudo isso que tá rolando agora? Isso vai de fato ganhar corpo, continuar ganhando corpo? Eu creio que sim, cara, e faz sentido, né? Primeiro você ignora, depois você ridiculariza, depois você briga contra e finalmente você se submete e adota, né? O ciclo de vida de uma disrupção tecnológica. E isso é uma coisa que pega talvez a gente, os mais antenados não, mas que pega muita gente de surpresa. Acho que muitos investidores do mundo cripto nem se tocaram do que a gente vai falar aqui, mas com certeza pega muitos bitcoiners de surpresa, né? A adoção das stablecoins, ela também conflita com a adoção do Bitcoin. Porque qual era a teoria da hiperbitcoinização do passado, né? O dinheiro normal, ele vai morrer e o Bitcoin vai ser o super dinheiro do futuro. Então, se você olhasse para o mercado cripto pré-2020, né, o penúltimo ciclo, qual que era a ideia do penúltimo ciclo? Bitcoin vai ser a base do mundo cripto. Então, se a gente vai ter pool de liquidez, digamos, os pares seriam contra o Bitcoin. Você usa Bitcoin para comprar Solana, usa Bitcoin para comprar Ethereum, usa Bitcoin para comprar Litecoin, usa Bitcoin para comprar Doge, e Bitcoin é a reserva de valor do mercado. Ele não amadureceu por esse ponto porque as stablecoins nasceram e elas começaram a abocanhar esse papel. Hoje, a reserva de valor do mercado cripto é o dólar. Uhum. Claro que um cara mais assim, né, alinhado com o ethos Bitcoin, idealista, fala, não, para mim É o padrão Bitcoin. é o padrão mais um Bitcoin, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, né? Eu reservo o dinheiro em Bitcoin, isso é uma exceção, né? Nós temos hoje, em todo o mercado cripto, mais de 250 bilhões de dólares em stablecoin. Se você pega o M2, que é a medida do capital circulante dentro da economia norte-americana, a gente está falando de 20 tri. Uhum. Cara, a gente tá falando que 1,5% É stablecoin. é stablecoin. Né? E é pior que isso, é até pior, na verdade, cara. O buraco é muito mais embaixo, mas eu vou te falar o seguinte: primeira métrica. Hoje, todos os dólares dentro do mundo cripto representam 1,5% de todo o capital circulante dentro da economia norte-americana. Que parece pouco quando você fala 1%, mas a gente está falando de todos os dólares da economia norte-americana. Esse número é assustador. Sendo que as stablecoins começam em 2015 com a criação do Tether. Isso aconteceu em 10 anos. Então, em 10 anos, esse mercado já conseguiu abocanhar 1,5% de todo o tamanho circulante de capital, de poder de compra, de toda a economia norte-americana. E a questão é, de onde é que estão vindo esses dólares? E a primeira coisa que a gente pensa é que esses dólares, eles saem do mundo tradicional e eles são depositados no mundo cripto, mas não é isso que acontece. O que acontece é que esses dólares são impressos pela Tether e pela Circle. Eles imprimem dólares. Aí você fala, pô, Casta, mas eles imprimem de graça? Não, eles imprimem com lastro. Qual que é o lastro que eles usam? Primariamente, títulos de dívida norte-americanos. Então, o que está acontecendo? Hoje a Tether é top 7 detentora Cara, da dívida Isso é norte-americana. completamente bizarro. Cê- Mas cê- uma porrada de países. você lembra quando a gente Sim. foi, acho que foi na... A gente foi dar uma palestra numa empresa X, não vou falar o nome aqui especificamente, mas eu acho que Tether e Circle, se você juntasse as duas, era no top 17, há um ano atrás. Sim. Caraca, Como velho. escala, né? Você abre lá, ranking, aí você vai ver, tipo, China, Japão, aí daqui a pouco, Tether, velho. Onde é que vem esse cara? Que país é esse, né? Tá errado a tabela, né? Parece assim, o que essa empresa tá fazendo aqui junto com outras grandes economias, né? Doideira, mano. Então, olha que louco, o que esses caras estão fazendo? Eles estão pegando títulos de dívida e usando títulos de dívida como a base para a criação de novos dólares. Só que as stablecoins não são contabilizadas no M2. E os títulos de dívida também não. Então, de certa forma, as stablecoins, elas estão fazendo um processo de expansão monetária fora do sistema, fora da conta.
Cara, 1,5% de expansão monetária em cima de toda a base monetária do dólar é significativo. Isso existe, porque as stablecoins hoje são usadas. Você pode colocar stablecoin num cartão de crédito cripto e comprar um carro, se você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser. Efetivamente, esses caras estão criando dinheiro. Tether e Circle estão atuando como bancos centrais subsidiados e estão imprimindo dinheiro em cima de dívida e colocando esse dinheiro para circular num mercado global, alimentado pela internet. E isso atende aos interesses do governo norte-americano. Porque uma das estratégias e das maneiras de você preservar a Pax hegemônica norte-americana é manter o dólar como a moeda do mundo. Então, é importante que o dólar seja utilizado no mundo. Uhum. As stablecoins, elas contornam, inclusive, a legislação. Imagina que tem um país e esse país fala, cara, eu quero restringir a entrada de dólar. Porque o dólar, se ele entrar muito aqui, ele vai desestabilizar a minha moeda. Uhum. Os meus cidadãos vão parar de usar a minha moeda e vão começar a usar o dólar. Então o cara faz o quê? Ele trava o câmbio, ele limita a quantidade de troca que você pode fazer nas casas de câmbio. China. China, Argentina e outros países que tem que ter algum tipo de limitação para que o dólar não entre livremente e não bagunce a economia. Quando todos esses canais são fechados ou regulados, a stablecoin entra pela internet, velho. Ela entra empacotada no protocolo TCP/IP da internet. E como é que você vai limitar o uso de stablecoin? Entendeu? Você não consegue. Se o cara tem acesso à internet, uma VPN e o mínimo de conhecimento, esse cara consegue operar dólar por uma via extraoficial, que não é sancionada diretamente pelo governo, mas que o governo está ajudando a ficar legal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu já falava sobre isso em 2022, quando começaram os primeiros ataques da SEC em cima do mundo cripto, né? O crackdown das criptos. E ele começou por muitas linhas, mas ele não começou pela stablecoin. Oh, que estranho, cara. Acho que se o governo realmente quisesse atacar o mundo cripto, se eu fosse o governo, eu começaria massacrando as stablecoins, velho. É, o mais Acaba com fácil de liquidez, você né? acabar com a... Exatamente. É o mais fácil, você já tem lei parecida, pega as regras de casa de câmbio, aplica em cima, enforca, limita. Porque se você sufoca as stablecoins, você sufoca o sangue que passa nas veias do mercado cripto. Mas não, o cara ia atrás da XRP, o cara ia atrás da Aave, ou Isso, atrás da Aave. Uni, ou atrás de uma corretora, e as stablecoins só crescendo, velho. E hoje faz muito sentido, tipo, pra que Você acha que limitar? você acha que foi pensado isso? Eu acho que foi uma conveniência que amadureceu numa compreensão. Né? Tipo, para que a gente vai limitar a ação de um agente que está comprando nossa dívida, e nós precisamos de compradores de dívida, e que além de comprar nossa dívida, o cara ainda empurra nossa moeda em lugares onde nós não conseguimos chegar oficialmente, legalmente. Para que eu vou bater nesse cara? Né? Para quê? Né? O problema agora é que eles se tornaram grandes demais. Uhum. A Tether tem mais de 150 bilhões de dólares mintados na blockchain. Cara, não tem nem o que fazer com esse dinheiro, tá começando a comprar empresa de biotech, né? Umas coisas Compraram assim. empresa agro aqui no Brasil. Você tem que comprar tudo, né? Isso gera um problema, né, cara? O que esse cara vai ser no futuro? Uhum. Será que no futuro a Tether vai se achar mais forte, de repente, que as próprias regulações, que o próprio governo? Qual é o estrago que esses caras podem fazer no lobby? Né? E se eles não estiverem alinhados com a ala partidária que está no poder, então tudo aquilo que cresce muito assusta. E o poder estabelecido, né, que hoje é um arranjo entre bancos, governos e big techs, ele tem que entender como é que ele acomoda essa nova entrada. Uhum. A internet propulsionou para o poder empresas como Amazon, Meta, Google, né, a empresa do Elon Musk, até o grupo dele, e isso perturba a ordem dos bancos e dos governos. Então, como é que a gente acomoda? Você tem que acomodar e você começa a montar sistemas. Agora, esses titãs de cripto estão mostrando o seguinte, cara, olha só, eu estou gerando mais receita que banco. Agora, BNY Mellon fala, pô, quero stablecoin também. JP Morgan fala, pô, quero stablecoin também. Todo mundo quer stablecoin. O Trump quer stablecoin. Eu já tenho gente no meu canal perguntando, Casta, como é que cria uma stablecoin? Todo mundo quer stablecoin. A própria Ripple lançou a própria stablecoin, né? Não deu, assim, deu certo, mas tem 0,32 bi, acho, uma coisa muito pequena. Você compara com Tether e com Circle, tanto que eles querem comprar a Circle, né? Sim. Aí fizeram uma proposta irrisória, né, cara? Cara, Coinbase, não tem como competir com Coinbase nesse ponto, e eu acho que seria até contraproducente para a própria Circle vender para Ripple. E até quando você olha o próprio presidente da Ripple tentando publicamente chamar a senadora Cynthia Lummis, né, que é uma pessoa chave em termos de regulação de cripto lá nos Estados Unidos,
Falando, pô, você desmarcou uma reunião comigo e não quer remarcar de novo? Tipo, Ah, se um dos cases fortes para o Ripple era essa proximidade com o regulador, isso ficou meio questionado agora. Então, não sei, assim, se... Sim, e pra Coinbase é bom porque, pô, a Coinbase já tem uma parceria com a Circle, né? Acho que É. 50% da receita da Circle ela é redistribuída pra Coinbase. Então, se a Coinbase consegue comprar isso, ela consegue pelo menos melhorar a receita dela. Então, Coinbase vai ficar gigante. sei lá, né? É uma briga ela gigante. já é bem gigante, né? A tendência é que esses projetos vão ficar muito maiores ainda. A Coinbase, você vê por um lado tem um pé na Circle, por outro lado é a maior corretora regulada com ação aberta nos Estados Unidos, por outro é a custodiante dos Quase tudo. ETFs da BlackRock e dos grandes. Que mais você quer da vida, né, cara? Assim, que mais, né? Vai comprar a empresa de agro também agora. Vai de agro, é. É uma das maiores mantenedoras de staking de Ether, Uhum. né? Tinha uma boa porção do Ether em staking é coordenado pela Coinbase com CBF. Então, cara, essas empresas ainda não mostraram as garras no mundo, elas estão só acumulando poder. E isso mexe com o que nós entendemos como a ordem, né? A ordem global, especialmente num mundo como o nosso, Uhum. que está macroeconomicamente e geopoliticamente frágil. E aí, novos titãs globalizados que movimentam dinheiro digital pela internet sem fronteira começam a aparecer. São tempos interessantes, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Castro, eu fiquei com uma dúvida aqui, assim, você, né, o colateral do dólar são as treasuries. Você acha que o Bitcoin pode ser o colateral dos governos, alguma coisa, das empresas que adotarem né, as grandes corporações que adotarem Bitcoin? Você acha que faz sentido isso ou não tem nada a ver? Não faz sentido quando você pensa o seguinte: stablecoins são legais, elas podem ajudar a fortalecer ou pelo menos a prolongar a hegemonia norte-americana, mas stablecoins são base dólar. As stablecoins elas podem fortalecer e prolongar a vida útil do dólar, mas elas não são uma salvação para a economia norte-americana. É porque o sistema é quebrado. O sistema é quebrado. O sistema fiduciário, ele nasce para morrer. É impossível você ter um sistema fiduciário que se perpetua eternamente, porque você fala de um sistema que eternamente dilui 99% das pessoas em favor de 1%. Né? A gente poderia falar com mais calma, mas vale resumir o seguinte: se o sistema, o poder estabelecido, né, a tríade banco, governo e grandes corporações, esses caras sentam em cima de uma máquina que tem uma impressora infinita de dinheiro. E ligar essa impressora infinita de dinheiro é a melhor maneira de resolver problemas graves. Uhum. Então, quando alguma coisa muito grave acontece, em algum momento vão recorrer a essa impressora. Se você liga a impressora, você literalmente está ligando uma impressora que cospe dinheiro no quintal dos ultra ricos. Então é claro, velho, mas é óbvio que antes desse dinheiro chegar na ponta final, Uhum. cada um desses caras vai dar um jeito de tirar o seu. Pelos diferentes mecanismos que sejam, bancos, grandes empresas, o governo, cada um vai tirar o seu. E o que sobra para a base da sociedade é sempre um fator de diluição. Então, cada vez que a impressora é ligada, o resultado da conta é mais dinheiro existe. Só que mais dinheiro se concentra e mais 99% das pessoas são diluídas. Esse sistema só termina quando as pessoas não conseguem mais comer. E aí a ordem civil acaba e alguma coisa muito grave acontece. Não é à toa que você vai ver, né, já hoje em dia, nos papos do Fórum Econômico Mundial em Davos, a teoria do UBI. grande reset, Aham. né? Porque os ultra ricos já entenderam. Esse sistema, ele não tem vida útil longa. E você não tem como consertar ele no meio do caminho, né? Mesmo que um grupo de ultra ricos quisesse remediar esse sistema, ele não é funcional. Então a única escolha deles é continuar mamando, mesmo que eles não quisessem. Então, já que esse sistema vai morrer, a gente tem que planejar alguma ação de contingência para resetar o sistema e nesse reset, num novo conjunto de regras, nós continuarmos no poder. Nós continuarmos no topo da pirâmide. É daí que vem aquele slogan: você não terá nada e você será feliz, Uhum. né? É daí que vem. A parada vai crashar. Então já que a gente sabe que vai crashar, nós como elite redesenhamos tudo, o que tiver que ser redesenhado, e nós montamos um sistema que no mínimo deixa as pessoas confortáveis e complacentes, para que elas não se revoltem, para que o sistema não quebre e para que a gente continue no poder. Que é uma diferença gritante quando você fala das quedas das antigas elites, como, por exemplo, a queda dos czares na Rússia, na Revolução Bolchevique, ou a queda da realeza francesa, né, na Revolução Francesa, aonde a realeza estava trancada no palácio, achando que ia ter brioche no dia seguinte, enquanto os rebeldes os revolucionários estavam literalmente arrombando os portões do palácio. Uhum. E esse pessoal só foi confrontado com a realidade de que o sistema deles tinha morrido quando alguém invade o quarto da princesa
e sequestra ela, dá uma facada nela. Fala, caraca, realmente, né? Deu ruim. Eu acho que a nossa elite atual, ela é muito mais inteligente e ela tem muito mais ferramenta para antever a quebra do sistema. Então História também, né? história tem aprendizado, então vamos traçar um plano, já que vai quebrar. E o Bitcoin se torna para nós, pelo menos, uma das poucas coisas que a gente tem como alternativa. Se nós também entendemos que o sistema vai quebrar, como é que nós vamos manter toda a nossa exposição patrimonial em cima de uma base dolarizada? Hum. Porque crises, cara, são assim, e isso a gente já aprendeu em 2008. Tá tudo bem, até a hora que não tá mais. Antes do crash de 2008, era bolsa em máxima histórica, imóveis mais fortes do que nunca, demanda pelo dólar, a economia incrível. Era um paraíso numérico, cara. Tava tudo perfeito. Aí, uma semana depois, a gente sai de tudo perfeito para o apocalipse econômico global. Como que pode um negócio desse, né, cara? Não é insano? A gente sai de tudo lindo para apocalipse econômico global em uma semana. Uma semana. Esse é o grau de robustez do nosso sistema financeiro digital. Essa é a solidez dele. Então, cara, tá tudo bem. Até a hora que não tá mais. E se tudo que você tem é base dólar e tiver algum crash que aparece em uma semana e nós causamos um novo apocalipse econômico global, se você não tiver artefato e caminho e jeito pra sair, você vai afundar junto. Uhum. Ou você não vai ter tempo pra sair. Então, o Bitcoin ele se demonstra como uma maneira de já se posicionar fora do risco do dólar. Louco, né? Falando, né? Louco. Usar o Bitcoin para Um fugir bot do risco salva-vida. dólar, né? Um É. bot salva-vida contra um possível super crash do dólar. Uhum. Sintomas de que a economia americana está em crise, nós temos muitos. Eu ainda não consegui identificar, e nosso time de research pesquisa muito sobre isso, né? Vendo material internacional, algum sintoma de um crash iminente. Uhum. Mas às vezes, realmente, cara, você não tem acesso à informação e você não sabe. O que mais me preocupa hoje, em relação à economia norte-americana, é dívida e títulos de dívida, que estão intrinsecamente conectados, né? O total da dívida norte-americana, de mais de 36,5 trilhões de dólares, impagável. O Doge, cara, pode demitir 90% do serviço público, Não é o E- e- suficiente. não é o pra- suficiente. E essa narrativa já mudou, inclusive. Já né? mudou, O- já o- mudou. O próprio governo Trump começou com, vamos cortar aqui 2 trilhões de dólares. O próprio Elon Musk, que é um gênio, não conseguiu cortar isso aí, né? Prometeu 2 tri. Entregou 2 bi. Né? Então, é impossível você repagar isso aí. Só tem um jeito, 2 jeitos, na verdade, de você escapar desse caminho da dívida, né? Que é você inflando a moeda e desvalorizando a sua própria dívida, ou você produzindo o bastante para conseguir pagar essa dívida, que agora é essa narrativa que eles estão falando, né? Pô, vamos aqui botar numa outra trajetória de crescimento. Reindustrialização. É. Que também não é viável, Uhum. tá? Você não vai conseguir reindustrializar o país em 5 meses. Uhum. Isso leva anos. E também tem uma questão de cultura muito grande, né? Isso é uma questão que o Ray Dalio fala no estudo dele. Impérios, quando eles ascendem e atingem seu ápice, eles se tornam complacentes. Uhum. Então é muito fácil falar que você vai reindustrializar um país que está obeso, mal nutrido, mal acostumado e com uma cultura decadente. É muito difícil de você fazer isso quando você compara com uma cultura que é disciplinada, que é ordenada, entendeu? Onde as pessoas estão dispostas a sacrificar pelo bem ou pelo mal. Não tô falando que é bonito, Sim. mas é o que acontece. 10, 12, 14 horas por dia de trabalho seguido. Uhum. Né? Então tem que ver o quanto que eles vão conseguir. E para ter superávit suficiente para quê? Para exportar coisas para o mundo, pegar de volta papel imaginário de dólar e usar esse papel que volta para quitar a própria dívida que você inventou. Uhum. Né? Eu, sinceramente, não acho que a dívida norte-americana ela vá ser paga. Eu não acho que há benefício para eles em pagar a dívida. O benefício maior é instrumentalizar essa dívida para uma agenda. Pô, empacotar essa dívida em stablecoin e empurrar essa inflação para o mundo por um outro caminho, legal, pode ser, né? Vamos dar uma vazão. Deixa a Tether comprar, deixa a Circle comprar e ela refinancia o governo. Porém, há um limite para a capacidade do mundo de desejar novos dólares. E Uhum. para mim é aqui que pode começar o problema. Nós tivemos recentemente um leilão de Treasury que foi flopado. Uhum. Foi um fracasso. Né? Chinês, não quero não, obrigado. Japão, pô, cara, dá um Tô pouquinho bem. aqui, dá um pouquinho, mas tô bem, dá só uma sobrinha. Uhum. Bancos norte-americanos,
estão todos alocados agora em imóveis de novo, né? Nos SMBs lá, os derivativos de imóveis. Não sei se eles querem dívida. Investidor comum norte-americano, o cara não tem nem dinheiro para trocar o pneu do carro. Uhum. Imagina comprar título de dívida. Então o que você vai fazer? Em última instância, vai ser o primeiro remédio que você falou. Se ninguém quiser comprar essa dívida, ela tem que ser comprada. E quem é que vai comprar? O Fed. Uhum. O Fed vai imprimir dinheiro e vai comprar, porque ele é o comprador de último recurso, ele é o emprestador de último recurso, ele é o provedor de liquidez de último recurso. E aí você vai naquela. Para eu poder rolar essa dívida, eu vou ter que imprimir dólares. E se você chegar num ponto aonde você paga sua dívida imprimindo dólares que geram dívida para pagar a dívida, que imprimem dólares que geram a dívida para pagar a dívida, você vai começar a colocar o dólar numa pressão inflacionária constante que se retroalimenta em si mesma. Uhum. E como é que você vai conter a inflação se você faz isso? Ah, taxa de juros está 5%. Mas você está imprimindo dólar para pagar a dívida. Então você está expandindo a base monetária. Você está gerando uma pressão inflacionária pela expansão da dívida. E isso pode ser um baita de um risco. O importante, então, é que esse dinheiro impresso ele vá embora do país. Para ele não fazer inflação localmente. Ele tem que inflar em algum outro lugar. Aí tem que ver o apetite do mundo pelo dólar, né? O problema é que quanto mais você dilui ele, menos atrativo ele se torna. Então é uma sinuca de bico mesmo, sacou? Exatamente. E, tipo, será que a demanda é suficiente, sei lá, por um caminho de stablecoins vai ser o suficiente pra conter isso? No curto prazo, talvez sim. No médio band-aid, prazo. tudo bem, Band-aid né? para um braço quebrado, né? Mas para isso acontecer, seria bom que o Bitcoin não tivesse destruindo o dólar, né? Se o Bitcoin tivesse perdendo valor contra o dólar, como ele estava alguns meses atrás, aí você fala, pô, tá bom, eu não vou comprar Bitcoin. Eu vou, de repente, comprar stablecoin e vou fazer lending de stablecoin para pegar 5% ao mês, que é a mesma coisa que bate na base da taxa de juros norte-americana. Uhum. Você faz operações de DeFi com stablecoin e você consegue empatar os juros norte-americano, que é uma maneira mais fácil do que você, um brasileiro, falar que eu vou comprar uma T-bill. Eu não sei como é que se compra uma T-bill, sendo bem sincero. Nem eu. Se eu pegar o celular, Casta, compra aí um título de dívida. Eu falo, sei lá, velho, como é que se compra? Não, por stablecoin é muito mais simples você entrar em protocolo de DeFi e fazer isso. Mas com o stablecoin eu consigo bater essa rentabilidade e superar. Porque quando o nosso mercado esquenta, a gente começa a pagar muito no lending de dólar. Ou mesmo quando no final do ano passado, com o mercado quente, as plataformas de empréstimo estavam pagando de 10% a 15% para você deixar o dólar lá. Uhum. Risco zero, não é para você pegar emprestado, é para você emprestar. Tu pegava o teu dólar, deixava ele no colo da ave, 10%, 15% ao ano, entendeu? Agora tá na faixa de 5% porque o mercado deu uma esfriada, vamos ver se recupera. Então pra que eu vou entrar em T-bill, né? Deve ter lugares que você ser dono de T-bill é ilegal. Então o cara vai pela via da stablecoin. Eu acho que isso vai dar essa sobrevida, só que se o Bitcoin começar a bater, isso o cara vai falar, esquece. Vou abandonar essa operação de yield dolarizado e vou começar a fugir capital pro Bitcoin, né? Aí você tem que lembrar o seguinte, no final, se resume a isso. Bitcoin é escasso. Uhum. Dólar não é, né? Então E nem o ouro é escasso. nem o ouro é escasso, exatamente. Completamente escasso. Completamente. A gente descobriu reservas novas de ouro, não foi? Na África, Não, na e China. estudos novos também, acho que não é computação quântica, é estudo de física quântica que consegue transformar, eu não lembro o que era, em Chumbo. ouro. É um acelerador de partículas, Isso, né? Uma parada assim. Ainda vai levar um tempo para isso ser viável, ser né? escalado, né? Porque na verdade o cara transformou microgramas de ouro, de chumbo, temporariamente em ouro, e o custo dessa operação foi de alguns tris, se eu não me engano. Então, Ainda não vale a pena. Então não vale muito a Ainda pena. não vale a pena, não. Mas tem aquela de achar o asteroide de ouro, né? Uhum. Tem um asteroide que tem mais ouro do que todo o PIB do mundo nele, né? Uhum. Só que se isso acontecer, realmente vai ser ruim pro ouro, né? Uhum. Sabe que tem um caso parecido? Quando os espanhóis descobriram uma montanha de prata, né? Levaram pra No lá Império pra- Inca. Tamo Aí rico. Deu inflação pra caramba. A prata derreteu, né, na Europa, né, porque os caras colocaram tanta prata no mercado que o valor se desvalorizou, então o ouro também não tá 100% imune a isso não, né. Casta, eu gostei que você tocou no assunto grandes ciclos do Ray Dalio. Ele faz, pra quem não sabe, né, ele faz um estudo de 1 milênio de dados sobre os ciclos das civilizações. Só que eu me pego, às vezes, pensando sobre isso, e, cara, a gente tá num momento muito singular da história da humanidade, em que você tem a internet e as coisas do nada começaram a entrar numa tendência exponencial. E você já ouviu falar de EAC? Acho que é Não. Effective Accelerationism. Não. Essas comunidades de X, de Twitter, comunidades online que acreditam que a única salvação desse sistema quebrado que a gente vive é acelerando.
acelerando o fim dele. Não fim, Oh. mas produtividade, né? Porque Ah, assim, ok. esses conflitos que a gente entendi. vive é a escassez, né? No Tipo, fim das contas. IA vai revolucionar a produção de bens e serviços. IA, sim. fissão, esse tipo de coisa. Você acha que isso é algo real que a gente pode esperar dentro aqui das nossas vidas? Porque, cara, muita coisa mudou em 20 anos. Eu tenho 27 anos, né? Então, assim, cara, produtividade aumentou muito, comunicação mudou muito. Então, será que a gente não tá vendo, talvez não uma repetição desses grandes ciclos, mas talvez algo novo? Eu teria que estudar um pouco Hum. mais essa galera. Eu já tive contato com essa tese por diferentes vias, muito quando se fala de IA, Uhum. mas eu não consigo entender a lógica por trás disso, sinceramente, porque olha o ganho de produtividade que nós tivemos com a invenção da internet. Uhum. Absurdo, velho. Antes da internet, você tinha, por exemplo, tô fazendo um negócio com uma firma japonesa. O cara mandava um telegrama pro Japão, velho. E aí, pra fechar negócio, o cara ia sentar a bunda na cadeira e esperar uma semana. Comunicação, ela flui muito devagar. Cara, devagar, as coisas demoravam. Então, assim, e você fazendo isso nesse ritmo de trabalho, ganhava 10 vezes mais dinheiro do que alguém com 4 empregos hoje consegue. Uhum. Então, eu sinceramente não sei se esse aumento de produtividade, ao invés dele revolucionar a nossa relação com o trabalho, ele vai piorar. Porque agora, ao invés de poder trabalhar em 4 coisas, você vai poder trabalhar em 15 ao mesmo tempo. Porque nós ainda vivemos num sistema que, pro bem ou pro mal, não tô julgando o mérito, mas nós vivemos num sistema de competição capitalista eterna. Uhum. Isso não é uma crítica ao capitalismo, não é pra falar que socialismo é legal, é só uma constatação da nossa realidade. Uhum. Nós ganhamos uma quantia de tempo absurda com a computação e com a internet. E nós fizemos o que com esse tempo livre? Usamos Com mais ele coisa. para competir com mais força. Ao invés de usar esse tempo para outras coisas, nós usamos esse tempo para se tornar mais agressivos. E aí a gente coloca mais horas de trabalho para ter um retorno melhor, igual ou inferior ao retorno que você tinha antes. Porque enquanto isso, o governo vai continuar imprimindo dinheiro. Vai trazer eficiência? Vai, mas quando o bicho pegar, cara, quando você fala de um colapso de 2008, velho, o colapso de 2008 era um colapso de uma alavancagem sem precedentes em todo o mercado imobiliário norte-americano. Era um rombo de trilhões. Não importa o seu grau de eficiência, logística, de manufatura, de produção, a bolha era maior do que o dinheiro que existia. Não tem jeito, porque é uma bolha de alavancagem financeira. Quando ela estoura, ou você deixa todo mundo entrar numa depressão, ou você imprime dinheiro para resolver. E eu não acho que ter uma nova era de produtividade ou uma nova edição da Revolução Industrial vai mudar a natureza humana. Eu acho que a gente vai aproveitar esse gap para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é evoluir na exploração do próximo. Pro bem ou pro mal, mais uma vez, sem julgamento de mérito, tá? Sim. Trocando um pouco de assunto, porque a gente tava falando sobre essa parte de mundo tradicional, de ameaça dos bancos, etc. A gente fez até essa pergunta no podcast passado, ou retrasado, acho que foi no retrasado. E, cara, você acha que o mercado de cripto ele caminha para substituir o mercado tradicional? Ou o mercado tradicional vai substituir o mercado de cripto? Os dois vão convergir para a mesma coisa? Como você enxerga isso? Pra mim a gente vai ter uma convergência. Pra mim, o que a gente hoje chama de mercado cripto é Vai ser só mercado. ele é um protótipo tecnológico, né? Nós estamos demonstrando a viabilidade da nossa tecnologia. E o mercado financeiro tradicional vai adotar nossa tecnologia porque ela vai cortar custos para ele. É simples assim. Eu não acho que faça sentido um mercado de 30 milhões de tokens. Sinceramente, não tem pé nem cabeça isso. A gente cria um token que é uma DEX para prover liquidez num token, que é um protocolo de DeFi onde você empresta um token para você pegar um token que é colateral para outro token, que é um jogo de token onde você bate num hamster que gera tokens. E você recebe tudo isso e ganha mais yield em outro protocolo. Exatamente. E quando você usa esse tempo, você pega um airdrop, que é um novo token que alguém inventou. Assim, cara, e aí, enquanto a gente tá fazendo isso, velho, o mundo tá se acabando em guerra, em crise inflacionária, crise migratória, crise de polarização política, e a gente tá criando tokens. Né? Então, o valor que eu não vejo valor nessa multitude de tokens, mas a tecnologia que facilita isso, ela é revolucionária, porque seria impossível fazer isso no mercado financeiro tradicional. Impossível. A tecnologia financeira tradicional, ela é ela é pálida em comparação com o potencial de cripto. Nós conseguimos criar um sistema, velho,
sem reguladores, sem grandes bancos, sem grandes intermediários, sem grandes sistemas de fraude, auditoria, fiscalização, que literalmente liquida bilhões de dólares por dia, em tempo real, a uma fração do custo do sistema tradicional. E isso, para mim, mostra para o sistema financeiro tradicional que, olha, cara, se você é um player do mercado financeiro tradicional, quem correr primeiro, pegar essa tecnologia e incorporar, vai reduzir seus custos em 30, 50, 100 vezes. E vai conseguir gerir risco melhor também, porque é mais transparente. Exato. Quando a gente teve a crise de 2022, a nossa, FTX quebrou, né, essas coisas, até quebradeira ferrada. Quais foram os protocolos, os grandes protocolos que morreram e que deram muito prejuízo nas pessoas? Terra Luna, FTX, Alameda, Genesis DCG, Celsius, Voyager e BlockFi, né? Esses caras. Todos esses caras eram, na verdade quase não, todos eles menos um. Todos eles eram o quê? Centralizados. Eram caixa preta. Você dava o seu dinheiro na mão da Celsius e ela falava, deixa o seu dinheiro comigo. A Celsius pagava 6% ao ano no Bitica, velho. Com a premissa de que você dá o Bitcoin pra Celsius e os caras que estão lá, eles são muito bons de trading, velho. Os caras manjam. Eles vão operar aquele Bitcoin, vão fazer mais do que 6, vão fazer 12. Aí eles te dão 6 e ficam com 6. É quase um esquema de pirâmide, né, cara? Porque, assim, Ponzinomics. o Bitcoin que tá entrando, paga o Bitcoin que já tava lá e você não pode tirar. No fundo era isso, né? Então, quando caiu o mercado, todo mundo foi à falência. Qual foi o protocolo, os protocolos que não quebraram durante a crise de 22? Centralizado. A Aviune. Por quê? Porque são transparentes, tá? Teve um protocolo descentralizado que quebrou. Foi Terra Luna. Só que acontece a diferença, né? O nosso time, era eu com o Orlando na época, a gente previu com antecedência a quebra da FTX e a quebra da Terra Luna. As duas. Qual a diferença? Nós cantamos a quebra da Terra Luna 2 meses antes. E a da FTX 3 dias. Porque Terra Luna era descentralizado. Era um Ponzinomics? Era insustentável? Era. Mas você podia investigar. Você podia investigar. Todos os números estavam na blockchain. E foi literalmente assim. Teve um dia que eu tava lá tudo atolado de trabalho na Mercúrios ainda. Aí o Orlando falando assim, Casta, tá vendo esse token Luna que não para de subir? Eu falei, porra, Orlando, é estranho esse negócio, né? O mercado caiu. Sabe o mantra? Tipo mantra. O mercado afundando e aquele token sambando pra cima. Mano, parece uma escada. É, uma escadinha pra cima. Eu falei, pô, Orlando, tá estranho, né, cara? O negócio na contramão do mercado só sobe. Acho que a gente pode investigar. Ele falou, ó, Casta, faz o seguinte, para tudo que você tá fazendo. Diz que eu mandei. Para tudo que você tá fazendo e vai estudar esse troço e me chama no final do dia. Meu irmão, eu parei tudo que eu tava fazendo e comecei a estudar a Terra Luna a fundo. Eu olhei as carteiras, eu olhei o Treasury, eu mapeei o fluxo do dinheiro, eu montei um PowerPoint gigante. Quando eu terminei de estudar, eu olhei pra tela e eu falei assim, caraca, velho. Saco o dinheiro tudo agora. Não, assim, eu olhei pra tela, eu parei tudo, o negócio tinha quase 17 bilhões de dólares travado lá dentro, velho. É, porque eu falei, dólar com 20% ao ano. É, 20 anos, exatamente. 17 bi travado. Eu olhei e falei, caraca, meu irmão, essa parada vai implodir em 69 dias. Assim, é impossível, é matemática. Aí eu chamei o Orlando, falei, Orlando, vem ver. Aí eu mostrei pra ele, o Orlando ficou assim, ó. Caraca, velho, realmente esse negócio vai estourar em 3 meses, não tem, tá escrito, tá na blockchain, é matemática. Né? Aí a gente fez a live e não levou 3 meses, porque você não ia até o último centavo, né? Quando foi 2 meses, o negócio, implodiu, foi de vala. FTX foi diferente, como você não sabe o que tá acontecendo, por que nós descobrimos que a FTX ia quebrar? Porque teve uma reportagem que vazou na Cointelegraph. Coindesk. Coindesk, isso, na Coindesk. Explicando que 80% de todo o colateral da FTX era o próprio token FTT. Aí a gente falou, irmão do céu, o cara tá imprimindo o próprio colateral, velho. O colateral dele é ele mesmo. Você é louco, cara. Aí a gente começou a investigar e a gente fez uma live e falou, galera, vamos tirar o dinheiro da FTX correndo, sacou? La garantia sou eu. Sou eu. 3 dias depois, travou saque e aí começou todo aquele Paranauê, né? Então isso mostra o quê? Que DeFi funciona, é mais resiliente. Então vale a pena você adotar. Uma outra coisa curiosa sobre DeFi versus CeFi e como o nosso sistema é obsoleto. Você faz uma transação hoje no mundo financeiro tradicional, uma transação Swift, tu vai empurrar dinheiro pro exterior. Você paga uma taxa? Paga. Ela é proporcional ao valor que você transfere. E ontem ficou mais caro, inclusive, né? O IOFzinho tá bom agora, né? Pois é. Então olha só que louco, você quer transportar R$100 ou 1 milhão, você vai pagar uma taxa muito diferente. Em cripto não importa. Em cripto você pode fazer uma operação de swap com R$100, R$1.000, 1 milhão, 50 milhões de reais.
A taxa que você paga na rede do gas Mesmo. é a É a mesma. mesma. Por quê? É óbvio, é porque é informação. Tudo isso são dados, velho. Não existe diferença de custo entre transferir 1.000, 100.000 Hum. ou 1 milhão. Custo marginal é O sempre custo marginal você tá zero. trocando, são uns e zeros, velho. Você tá Uhum. trocando 0 e 1 de lugar, é só isso, acabou. Porém, se você volta alguns anos no passado, a gente usava ouro. Então, se você tem que levar ouro de um lugar para o outro e você tem que levar aí tudo 100 bem. barras de ouro, você tem que ter uma carroça maior, uma escolta armada maior, você tem mais gastos, é mais perigoso. Aí, claro, você cobra uma taxa maior. Só que hoje em dia, mesmo o papel moeda, ele não existe, é tudo digital. E por que que nós continuamos, por que que os grandes bancos e por que que todo esse sistema, na verdade, né, toda a engenhoca, continua cobrando taxas proporcionais aos valores? Por conveniência. Só por isso. Porque em termos de custo operacional, ele é marginal. É a mesma razão pela qual, quando a telefonia celular fazer uma ligação interurbana Rio-São Paulo, há uns 15 anos atrás, você gastaria R$ 150 brincando para fazer uma ligação Rio-São Paulo pelo celular. Hoje em dia não faz qualquer diferença você ligar do Rio para São Paulo, para o Nordeste, para o Sul. Por quê? Porque toda a infraestrutura telefônica migrou para a internet. E o custo de comunicação entre eu mandar um zap para você ou um zap para o Japão é marginal, é Uhum. indiferente. Então não faz mais sentido você cobrar mais caro por uma ligação interurbana de celular, porque a tecnologia mudou o custo marginal daquela operação. E DeFi começa a trazer esses elementos. Imagina, cara, você se livrar do peso de ter que vincular o custo da operação ao valor transacionado nela. Uhum. Isso não é só uma questão de eficiência, isso é uma questão de uma quebra de paradigma. Você tem a bolsa operando no horário do pregão. Tem que esperar a bolsa começar e tem que esperar a bolsa fechar. Por que que a bolsa, por que que o pregão tem um horário, velho? Uhum. Porque lá no começo, quando os caras inventaram lá na Inglaterra, velho, ou na Holanda, as primeiras bolsas, era um monte de maluco gritando o dia inteiro um com o outro. E não dava pra colocar as pessoas pra gritarem umas com as outras 24 horas por dia. Porque em algum momento a gente tinha que parar de gritar e anotar no papel o que que foi no meio daquele caos e Foi gritado, consolidar né? a conta. Agora, quando a bolsa se torna eletrônica, Ah. pra quê? Qual o motivo? Uhum. É claro que uma vez que a gente vem de seres humanos gritando, a gente coloca um horário para organizar a gritaria e botar a conta no papel. O sistema financeiro tradicional começa a se moldar em torno disso, mas ele se molda em cima de algo legado. Né? Depois ele se digitaliza e mantém o legado. Então tem hoje operações que são cruciais na abertura e no fechamento. Tem mercados que operam em cima do que ocorre na abertura e no fechamento. Mas isso vem por causa de uma limitação tecnológica das primeiras formas de pregão 100% controlado por humanos. Então a única maneira de você quebrar isso é vir com uma nova tecnologia por fora e falar, esquece, cara. Aqui é 24/7, fast finality, liquidação instantânea. Quer vir pra cá? Não quer. Se você não quer, você vai ficar pra trás e acabou. Uhum. Simples assim, entendeu? Sim, e assim, é justamente isso que me traz uma dúvida, porque, pô, a tecnologia é completamente disruptiva. Você acabou de dar o exemplo e explicar pra gente, mas por que que você acha que o mundo de DeFi ainda não escalou para o mundo tradicional? Você acha que é uma falta de UX? Você acha que é a falta de integração com o sistema financeiro tradicional? Porque, por exemplo, essa questão da gente pagar uma taxa fixa para fazer transação internacional é muito complicado, mas a gente já pode substituir isso por uma taxa proporcional. Quer dizer, Contrário. contrário, exato. Entendeu? O que que você acha que falta pra gente escalar a DeFi? Falta ter coisas que façam sentido dentro do mundo DeFi. Como eu falei, né? É um token que faz um token, que faz um token, que faz um token. Então, cara, quando a gente colocar no sistema DeFi imóvel, debenture, título de dívida, ações de empresas reais do mundo real, a gente vai colocar valor real nesse universo. Cara, se você tokeniza um shopping, não tem bear market. O bear market de cripto vem, nossa, acabou o calendário do halving, alinhou Júpiter com Saturno, Mercúrio retrógrado na casa de Aquário, chegou a hora da queda. O shopping vai continuar valendo o quanto um shopping vale, ele tá cagando pro nosso calendário cripto, né, pro nosso halving. Ele não tá nem aí. Então, o que falta para essa revolução realmente prosperar é que ela seja adotada para nós colocarmos ali dentro tokens que fazem sentido, porque hoje não faz. Aave, cara, vamos falar de Aave. Aave está batendo todas as máximas históricas de valor total travado, de adoção, de uso, de tudo. A parada tá bombando. E o token tá esquecido no passado. Ou seja, esse instrumento é um instrumento pobre.
ele é um instrumento ineficiente, ele é um instrumento que não permite àqueles que querem se expor àquela prosperidade realmente compartilharem dela. Uhum. Então não adianta a gente pegar e fazer 30 milhões de tokens que não são nem melhores do que o token da Aave, velho, que é um monstro de finança descentralizada. Vamos trazer coisa do mundo real e colocar aqui dentro. E aqui DeFi e RWA, ativos do mundo real, vão convergir nos próximos anos e vão se tornar uma coisa só. Você acha que a tokenização pode substituir a IPO? Porque tem suas vantagens em relação à IPO. Volta para esse papo de hiperfinancialização das coisas, né? De você tornar É. tudo token. Sim, você não precisa. O token não tem que substituir o IPO. Ele só precisa empacotar. Uhum. Você tem que pensar o seguinte: Perfeito. por que a internet é tão fodástica? Pô, cara, porque tudo aquilo que há na internet funciona com base num único padrão, que é o padrão TCP/IP. Uhum. Antigamente, cara, você pega lá, sabe aquela imagem que é tipo uma mesa dos anos 80? Aí tem um toca-fita, um gravador de áudio, um gravador de som, uma agenda, um calendário, um globo, um mapa, um bloco de notas, uma fita cassete, um monitor. Aí depois você pega tudo isso e isso vira um computador. celular. Vira um celular. Isso vira um aparelho que cabe na palma da sua mão. Por que isso é tão interessante? Porque tudo que tá nesse aparelho conversa com um único padrão, que é o padrão Android. Colocar uma câmera é simplesmente plugar uma câmera num celular Android. Um GPS pluga ele no Android. Então o Android vira a base para interconexão e para facilitar a sinergia entre todos esses instrumentos. E aí o mapa do teu GPS consegue usar a tua câmera e ele consegue usar uma bússola. E os três trabalham em conjunto. Ou você compartilha sua localização pelo WhatsApp para outra pessoa te achar. Isso só é possível porque o Android senta no meio disso tudo e interopera esses instrumentos. O futuro, para mim, cara, da revolução DeFi é quando nós pararmos de inventar tokens sem sentido e usarmos esse padrão para interoperar tudo. Porque imagina um futuro, cara, onde uma debênture é um token, uma ação é um token, sua casa é um token, seu carro é um token, sua dívida estudantil é um token, uma estadia no Airbnb é um token, um ingresso pro show do Metallica é um token. Seu fluxo de caixa é um token. Tudo é um token, velho. Tudo é um token. Então você consegue interoperar todas essas coisas por uma fração do custo que é imensurável o grau de eficiência econômica que isso pode trazer. Você pode pegar, de repente, cara, um show do Metallica que você não vai e usar esse show para amortizar um pedaço de uma dívida que você tinha com um banco. E você faz isso com 2, 3 cliques, um clique, entendeu? Assim, nessa ordem de grandeza. Por que o sistema financeiro atual é tão tosco? Porque são múltiplos sistemas que não se conversam direito e que não convêm e não obedecem a nenhum padrão. Então, o grande apelo do que a gente está fazendo em DeFi, e é importante notar isso, o apelo do DeFi para o mundo tradicional não é o aspecto da descentralização. JP Morgan não é uma grande amante da descentralização. BlackRock também não. BNY Mellon também não. Trump também não. Né? Mas eles já entenderam o seguinte: a grande sacada do que a gente está fazendo não é a descentralização. Para eles. É o padrão. É o padrão. É o fato de que todo mundo usar Solidity. Caraca, imagina. Você vai poder montar pool de liquidez com tudo, velho. Você tem um pool de liquidez com passagem de avião e recebíveis de energia solar. Solar. Isso é bizarro. E aí você pode pegar 7 pools e você liquida um voo que você não vai poder ir por um jantar do hotel que você ficou. Explica pro pessoal de casa o que é pool, porque tem muita gente que não entende que tá assistindo. Legal. É difícil explicar pool, mas depois explicar. Em poucas palavras, assim. Pool de liquidez ou formação automática de mercado, Automated Market Maker. Para explicar isso, tem que primeiro explicar que a galera talvez nem saiba o que é formação de mercado, né? O que é mercado? Como é que você forma um mercado? Você forma um mercado quando você tem pelo menos 2 pessoas que querem negociar alguma coisa entre si e elas acordam em usar um meio de troca. Então você vai me dar, sei lá, um papel, eu vou te dar uma xícara e você vai me pagar com um copo, sei lá. Concordamos com isso, formamos um mercado. Trocamos papel por xícara e copo foi o pagamento, sei lá, alguma coisa assim, né? 3 papéis equivalem a uma vale, xícara. pesa e tal, chegamos no acordo, né? Isso é formação de mercado. Se 2 pessoas querem negociar e elas concordam com os termos da negociação e o meio de pagamento, você forma um mercado. Então, mercados são formados por interação humana. Eu preciso de alguém para esse alguém querer negociar comigo e aí eu posso formar um mercado com ele. E é por isso que todo o sistema financeiro tradicional, ele funciona em cima de livros de ordens.
O que é um livro de ordem? Antigamente era o pessoal gritando, né? Tu quer? Eu quero! Não quer? Tá caro! Foda-se. Era assim que a gente fazia, era no berro. Aí a gente evoluiu para um mecanismo mais sofisticado, que são os livros de ordens. Você publica o quanto você está disposto a pagar naquele ativo, o quanto você quer comprar, o quanto você quer vender, o livro de ordem vai encaixando e as pessoas vão convergindo no preço. Quando você vai para o mundo cripto, montar um livro de ordens em cripto é muito caro, porque cada alteração no livro de ordem teria que ser uma transação e teria que ser propagada pela rede inteira. E, cara, é muito rápido um livro de ordem. Então, em vez de usar livro de ordem, nós usamos uma estratégia de formação automática de mercado, que é formar mercado sem que haja necessidade de 2 seres humanos. Você pode negociar sozinho contra o mercado sem ter que ter outra pessoa para formar o mercado. E como é que você faz isso? Você monta uma parada que lembra muito uma maquininha de chocolate. Imagina, sabe aquelas vending machines? Imagina uma maquininha de sneakers, né? Aquilo ali é um exemplo de formação automática de mercado, porque você coloca uma nota e a maquininha te cospe um chocolate. Qual que é o problema? A maquininha troca dólar por chocolate, mas ela não troca chocolate por dólar. Então ela não forma o mercado nas duas vias, ela forma o mercado em uma única via. Me dá dólar e eu te dou chocolate. Agora imagina se essa máquina também aceitasse o contrário. Você pode dar dólar e pegar chocolate, ou você pode dar chocolate e pegar dólar. Então você tem uma formação automática de mercado. A questão é, como é que essa máquina determina o preço do chocolate? Né? Se você quer formar um mercado, você não pode fixar o preço. O mercado tem que descobrir o preço. E é por isso que o livro de ordem é interessante. A Binance não fala o preço do Bitcoin. São as pessoas que determinam o preço do Bitcoin. E a última ordem determina aquele preço que você está vendo ali na tela. Isso. O último acordo determina o preço atual. Então, como é que você faz isso com a máquina de chocolate? Você cria uma fórmula matemática. Imagina que essa máquina tem 5 sneakers e 5 dólares dentro dela. Então ela fala, bom, se eu tenho 5 sneakers e 5 dólares, cada sneaker vale $1. Ela faz uma regra de 3. Então, se a máquina tem 5 sneakers e 5 dólares, cada sneaker vale $1, quando você quer comprar um sneaker, você põe $1. Só que você põe $1 e tira um sneaker. Então você passa a ter 4 sneakers e 6 dólares. Aí ela refaz a conta. Se eu tenho 4 sneakers e 6 dólares, então agora, ao invés de custar $1, cada sneaker custa $1,25. Você estaria lá com um caminhão de sneaker. Aí o outro bem o preço dele vai lá para baixo. Exato. E isso é lei de oferta e demanda. O ativo que está sendo comprado, ele está sendo tirado da máquina. E se ele é tirado da máquina, ele fica mais escasso contra o outro ativo. E por isso ele fica mais caro. Então, uma máquina como essa, ela começa com um preço inicial, que é a primeira regra de 3 do que está lá dentro. Quando você começa a usar, aquilo que você compra vai naturalmente ficando mais caro. Aquilo que você está vendendo está ficando naturalmente mais barato. E assim você consegue montar um mercado que se autorregula, que descobre o próprio preço sem requerer 2 seres humanos. E isso é uma invenção tecnológica. Iniciada por quem? Pelo nosso queridíssimo russo-ucraniano, magrinho, cheirador de bumbum de cachorro de robô, Vitalik Buterin, cara. Criador da Ethereum. Que definição sensacional, cara. Ele inventou essa parada e a Uniswap implementou. Ele que inventou a AMM? Ele que inventou a AMM. Eu pensava que tinha sido o white paper da Uniswap, mas ele também. que trouxe, né? Então... ele não usou o termo AMM, mas a lógica de um AMM foi descrita num paper do Vitalik, que a Uniswap pegou, estudou e implementou, entendeu? Então, olha só, nós inventamos uma maneira de formar mercados 24/7 autônomos, que podem ser operados plenamente por o quê? Por robôs também, por IAs, velho. Imagina a revolução IA. O que limita hoje um agente de IA? Cara... Padrão. Declara meu imposto de renda. Velho, a IA não sabe usar o sistema da Receita, né? Paga minha conta. Pô, vem cá, é Banco do Brasil, é Caixa, é Pix, é o quê? Agora, se tudo é token, velho, esquece. Tudo é token, tudo é transação, tudo é internet. Você pode dar poderes para um agente de IA para ele fazer 1001 coisas usando o mesmo padrão. E aí sim você consegue ter uma sociedade de hiperautomatização. Porque você tem que padronizar os instrumentos. E a gente não precisa ficar só na questão econômica. Porque nós também podemos tokenizar questões sociais e questões políticas. O que é a democracia? É um sistema de contabilização de votos. É um jogo matemático que confere poderes a um conjunto específico de seres humanos. Então, cara, um futuro de blockchain e um futuro de IA tem uma convergência muito grande, porque IAs se beneficiam de padrões, entendeu? Cara, você
Minha cabeça tá explodindo aqui. Muito foda. Para, muito foda, Casta, muito foda, para, muito foda. Casta! O assunto é Mas, ó, vamos lá. A gente falou de padrão. E teve uma coisa que você falou no começo que eu anotei aqui que eu achei muito legal, que é, cara, a sociedade, ela movimenta dinheiro baseado em medo e ganância, né? Como que essas duas coisas se relacionam? Como que a gente converge para um padrão? O que que leva a gente para lá? Porque assim, pô, se a gente vai ter um padrão, é interessante que ele seja descentralizado, porque até em um mundo que está se desglobalizando, tensões geopolíticas, é interessante que você tenha uma plataforma que é crivelmente neutra. Como que a gente converge para esse padrão? Para onde que a gente está convergindo, o que você acha? É o padrão Ethereum? É o padrão Bitcoin? Cara, eu realmente não sei dizer, viu? Porque a gente tá num momento de muitas possibilidades. É como se você voltasse lá para o começo da internet, aonde o TCP/IP era apenas um de tantos padrões. E a gente não sabia qual padrão que ia vencer, O que fez entendeu? o TCP/IP ganhar? A simplicidade, o custo? Olha, chegou no final, você tinha uma briga entre o TCP/IP e o NetBIOS, que era um padrão da Microsoft. Com a diferença de que o TCP/IP era um padrão aberto e a NetBIOS era um padrão privado. E no final o aberto ganhou. Tá? É aí que eu vejo alguma força, né, nas plataformas despermissionadas, como Ethereum ou como Bitcoin. Ethereum como computador e Bitcoin como reserva de valor, né? A gente tem espaço para os dois. Uhum. Mas eu vou dar um outro exemplo. Né? Brigas que terminaram de alguma forma na DVD versus Blu-ray. No começo dos discos óticos, né? Qual era o padrão para ver vídeo em casa? Ou era DVD ou era Blu-ray. O Blu-ray era uma abordagem proprietária da Sony, o DVD era um padrão aberto. E a gente não sabia qual que ia ser o vencedor. No final, o DVD venceu, porque você tinha que pagar royalty para a Sony para usar o Blu-ray. No começo da internet, existiram tentativas de fazer internets fechadas. Lá no comecinho dos anos 90, você tinha a América Online. A América Online era um acesso à internet controlado pela América Online. Então você acessava uma internet controlada, onde tinham os aplicativos da América Online com os sites da América Online. E no final, a internet aberta destruiu a internet da América Online. E aí vem a teoria. Por quê? Porque quando você abre, você captura mais valor. Uhum. E quando você fecha, você não só tem que se esforçar muito para atrair as pessoas para sua plataforma, como você afugenta seus concorrentes. Eu vou dar alguns exemplos disso em cripto, tá? Um player que decepcionou muita gente do último ciclo para esse foi Polygon, Matic, Uhum. né? Uhum. Galera, nossa, Matic, ninguém mais quer nem ver pintado de ouro aquele troço, né? Matic tava indo até bem como uma segunda camada, ela ainda é uma segunda camada relevante, né? Tá ali entre Optimism, Arbitrum, Polygon, tem utilização e E tem tal. aplicação relevante lá Tem com o Polymarket. dApps, tem stablecoin, tem coisa rolando. Só que a Matic teve uma sacada, que foi quando ela resolveu fazer o tal do token Pol, né? Que não é mais Matic, agora é Pol, Pol. né? E nesse token, ela teve uma ideia. Eu vou pivotear meu modelo de negócio de uma segunda camada para uma solução de interoperabilidade, Aquela Aguilayer. a Aguileia. E é o seguinte, qual foi a visão da galera da Polygon? Agora a gente tem muitas segundas camadas. Então tem alguma coisa, tem que interoperar elas. Eu vou propor uma solução de interoperabilidade. Parece legal a princípio, mas se você olha de fora, é uma ideia estúpida. Por que que você vai convencer uma Base a pagar dinheiro para Polygon, sendo que a Polygon é concorrente da Base? Como que o meu concorrente ousa propor ser o meio de campo de mim e de todos os outros concorrentes dele? Se eu nunca vou adotar você, meu irmão, porque se eu te adotar como meio de campo, eu vou compartilhar a minha receita com a sua. Uhum. Não faz sentido um concorrente chegar para e falar: não, todos vocês vão me usar. Ah, eu sou o padrão, manda pro papai. Não, não vamos, então ninguém adota. Uhum. Aí um player como o Chainlink tem muito mais sucesso, tocar porque nisso. ela não concorre com as segundas camadas, e a Chainlink é um padrão mais aberto. E você pode levar essa discussão para, por exemplo, será que no futuro o JP Morgan vai ter sua blockchain, BNY Mellon vai ter sua blockchain, ou será que uma coisa como uma Ethereum consertada, mais rápida, ou uma Solana, que seja, um padrão, não vou nem dizer descentralizado, mas aberto e despermissionado, cresça tanto que o BNY fala, cara, se eu for tokenizar um imóvel na minha blockchain, aqui tem, sei lá, 30 bilhões de dólares. Na Ethereum tem 100 bilhões de dólares.
Pra que eu vou tokenizar uma parada aqui se eu posso tokenizar essa parada na blockchain aberta? E se eu chegar lá primeiro, eu ganho do meu concorrente. Exatamente, se eu chegar primeiro, eu pego o mercado. Então, na teoria dos jogos, cara, existe espaço para que a história se repita. E que esses players, é claro que inicialmente eles vão tentar fechar. Porque tentar fechar é fechar o dinheiro para você. É manter o dinheiro dentro de casa. Só que se a parte aberta e despermissionada continuar crescendo, vai chegar uma hora que vai ser mais barato você tentar manter o seu nicho e brigar pelo seu nicho do que simplesmente levar seus ativos e colocar onde o dinheiro já tá, né? E aí eu digo para vocês, uma das melhores métricas para acompanhar a plataforma de contrato inteligente e que ninguém fala sobre isso. Ah, quanta Solana tem mais carteiras ativas do que Ethereum. Solana faz mais transações. A BNB na PancakeSwap gerou mais swaps do que não sei o quê. Legal, cara, mas o que você tem que olhar é o seguinte: qual é o valor em stablecoins que mora nessas redes? Esse é o filão. E você vai fazer as contas, a Ethereum tem de 100 a 120 bilhões de dólares em stablecoin. A Binance Smart Chain e a Solana tem quanto cada uma? 10, meu irmão. 10, um décimo. Então, se eu quero tokenizar um empreendimento imobiliário, eu vou criar uma torre em Dubai, e eu quero tokenizar esse negócio para vender esses shares no mercado. Eu vou vender no mercado que tem 100 bilhões de dólares ou que tem 10? Tu vai empurrar no que tem 100, meu irmão. Então, a Ethereum tá lenta? Ah, a Ethereum morreu? Meu irmão, a Ethereum tem 100 bilhões de dólares lá dentro. Para você falar que ela morreu, deixa pelo menos Solana e BSC pegarem metade disso para você falar que morreu. Porque se eles ajeitarem a velocidade na primeira camada, RWA vai para lá, porque você quer formar mercado. E você forma mercado com dólar. Então você vai formar mercado onde tem abundância de dólares. Então esse é o jogo. Se essas blockchains privadas não conseguirem superar a capacidade de uma blockchain aberta de concentração de stablecoin, elas vão perder o jogo para a plataforma aberta. Sim, mas dá pra ter espaço pra todas elas, cada um ter seu nicho e se interligarem entre si, não? Então, Ou você acha que vai ser uma que vai... não, eu não acho que vai ser uma, mas tem que ser poucas. Ah, sim. Porque a interoperação, ela é mais complexa do que parece, né? Você tem hoje as segundas camadas da Ethereum, que teoricamente seriam o quê? Uma extensão da Ethereum. Parece para você realmente uma extensão? É natural usar 15 segundas camadas ao mesmo tempo? É um inferno. É um inferno. Chato pra cacete. Então a interoperabilidade não existe, né? Então a gente teria realmente que melhorar isso para que fosse mais transparente. Só que na real, é um pouco técnica essa discussão, tá? Mas a única maneira de você realmente interoperar duas blockchains é você compartilhar a operação dos validadores entre elas. É a única maneira. Restaking Entendeu? seria uma Restaking maneira é de um fazer isso? caminho. Você tem que ter um restaking para compartilhar a economia, mas a formação dos blocos, ela tem que ser sincronizada. Porque para você realmente interoperar duas blockchains, você tem que conseguir fazer uma transação atômica entre elas. Ou seja, eu vendi na Uniswap na rede A e peguei o dinheiro na ponta B. Hoje, isso não é atômico. Você faz na blockchain A, aí tem um agente externo que monitora, Sim. ele inicia na outra, ele fica olhando e ele entrega do outro lado. Isso, cara, isso não presta. Isso é uma gambiarra, isso é um lixo. Se você quer interoperar, teria que ser assim, fiz um swap, velho. Fiz uma rede e caiu na outra. A única maneira disso acontecer é se o formador do bloco da primeira blockchain tivesse sincronizado com o formador do bloco da segunda, e eles escrevessem os blocos ao mesmo tempo, fazendo a parada acontecer em tempo real. E você não vai conseguir pegar 70 blockchains e interoperar os formadores de blocos delas. Vai ter que consolidar algumas grandes vencedoras no final nessa brincadeira, Não, sacou? e até mesmo pra essas grandes vencedoras é complexo pra caramba isso daí. É super complexo, não é tarefa fácil. Mas se tiver dinheiro suficiente na mesa, pode acontecer, rola. Cara, e, por exemplo, você falou, quer ver quem vai ser o padrão? Acompanha stablecoin, né? Follow the money. Tron tem uns 49, 50% do fluxo de USDT do mercado. Só que os caras, eles centralizado pra caramba, mas beleza, a gente já sabe que descentralização não é a primeira coisa que aparece na hora do cara adotar, é o dinheiro. Mas ao mesmo tempo eles usam o padrão EVM, se eu não me engano. Então parece que tá tudo aqui ainda convergindo para Ethereum. Essa é uma excelente pergunta que você fez, tá? Tron, ela é um padrão EVM? Mas Tron é uma plataforma de contrato inteligente na prática? Não. Não. Ninguém Só faz, pagamento. só pagamento.
Então, apesar de Tron ser padrão EVM, Tron não é algo a se comparar com Solana, com Ethereum, entendeu? Porque ela não é usada para isso. Ela tem muitos dólares lá porque ela virou realmente o melhor meio para atravessamento de USDT. Ela é uma maneira rápida e barata de empurrar o USDT entre carteiras. E ela, óbvio, está associada a uma figura extremamente polêmica, que é o Justin Sun, e envolvida em acordos que nem vale a pena a gente procurar entender muito o que está acontecendo ali. Uhum. Né? Mas minha leitura de fora é que Tron é um negócio muito esquisito, velho. Né? Ela não faz aquilo que ela deveria fazer. Ela não é uma plataforma de contrato inteligente. Então ninguém vai tokenizar nada na Tron. Vai fazer uma Uniswap na Tron, uma AVE na Tron. Tu vai usar a Tron para atravessar o USDT. E aí ela é a mesma coisa que um XRP, sacou? Que alguma coisa assim. É um token de empurra-empurra. Se bem que agora também tem a XRP Ledger, mas tá começando ainda, né? Agora, essa ideia de comparação que eu passei para você, ela é uma comparação para ser feita entre plataformas de contratos inteligentes. Uhum. E aí eu não enquadraria a Tron nessa categoria. Muito embora a Tron tenha hoje aproximadamente 70, 75 bilhões de dólares em USDT dentro dela, né? Quando a gente tá falando do mundo de DeFi, acho que o investidor que deve estar assistindo o vídeo, a maior dúvida que eles têm é sobre essa questão de segurança, né? Inclusive, ontem a gente teve um hack da maior DEX na blockchain da Sui, no ecossistema da Sui. Certos. Como que você... Isso, Cetos, né? Uhum. Como que você... Tipo, o que você enxerga pra mitigar isso, essa questão, pra evolução do mundo de DeFi mesmo? Porque isso é, uma pedra no sapato. Foram o quê? Uns 120 milhões, não foi? Foi 220 milhões. E aí a Sui Blockchain travou o dinheiro unilateralmente, né? A galera ficou bolada, né? Tipo, como é que uma blockchain descentralizada Faz Se isso. lasque, minha Trava moral e o a minha dinheiro, ética, tipo, salve o meu dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, que se eles quiserem travar o teu Ah. dinheiro, eles travam, né? Foi uma demonstração da possibilidade, mas isso é outra discussão. Aqui, cara, acho que é uma questão de entender, né? Cripto tem uma premissa, o código é a lei. E isso é bom por quê? Porque se o código é a lei, você sabe que o código funciona da forma como ele funciona. Então você não tem o elemento da corrupção humana. Um gerente de um banco, ele pode facilitar o crédito para um amigo dele, para um cara que joga golfe, ele pode fazer uma artimanha para liberar dinheiro para um cara e o cara devolver por fora na outra ponta. O código não faz isso. Então a beleza do código e a lei é que você deixa o código interoperar a operação e você tira o elemento da corruptibilidade da natureza humana e se beneficia da confiabilidade do código. Porém, e se o código for mal escrito? Uhum. Aí é o problema. Então você, ao invés de você lidar com a possibilidade da corrupção humana, você tem que lidar com a possibilidade da corruptibilidade do código. Não pela ganância, mas por ele ter sido mal programado. Bug, o programador programou, esqueceu, furou uma linha, esqueceu uma vírgula, deu alguma cagada lá. E aí, pra mim, a solução é tempo. Simples assim. Todos os clones da Uniswap, que são feitos by the book, funcionam muito bem. Qual foi o último clone da Uniswap que foi hackeado por um problema de código? Eu não consigo nem recordar de nenhum. Porque a Uniswap já está com muito tempo rodando aquele código e os buracos que tinham que ser encontrados, todo mundo já tentou encontrar e eles foram se fechando. O que acontece com a Cetus? A Sui não é uma rede EVM. Uhum. Sui e Aptos são redes Move, que é uma herança das experimentos de blockchain da antiga Facebook, atual Meta. Então, não existe padrão para se fazer uma DEX na Sui. A Cetus está fazendo uma Uniswap na Sui do zero. Então eles têm que reinventar esse código. É outra linguagem, é outra abordagem. E esse negócio ainda não viveu tempo suficiente para a gente saber se todos os buracos tinham sido tapados. E aí realmente o pessoal peca nisso. Acha que DEX é tudo igual. Não é assim que funciona, cara. Né? Protocolo de lend é tudo igual. Não é. Uma DEX na Cardano é programada de forma totalmente diferente do que é programado numa Aptos, numa Solana, porque é outra maneira de programar. E aí, mais uma vez, a gente volta para a discussão do padrão. Porque se alguém abre um clone da Uniswap na Manta e a Manta acabou de nascer, eu tô tranquilo, velho, se for o mesmo código da Uniswap e o padrão começa a mostrar o seu valor. Para que eu vou começar a apostar numa DEX que parece igual a Uniswap, mas que foi reinventada num outro código do zero que não foi testado ao longo do tempo? Eu vou ficar na boa e velha Uniswap ou num clone da Uniswap. Vou fazer um lending na boa e velha Aave ou num clone da Aave. E aquilo começa a virar o padrão, porque aquilo sobrevive ao teste do tempo. Uhum. Hoje tem muito disso no mercado de cripto por conta de especulação, né? Então, tipo, cria uma nova DEX com um código diferente e atrai dinheiro porque
Todo mundo quer drop. Exato. Um cara de finanças mesmo que vai atrás de retorno por unidade de risco, né? Ele vai avaliar esse risco e ele vai exigir uma recompensa em retorno proporcional a isso. Só que é difícil de você, pessoa física, um cara que não manja de código, analisar esse tipo de risco e botar um número nisso, né? Como que você vê essa questão de, pô, eu tô com vontade de investir nesse token que tem um market cap pequeno, eu acho que ele tem potencial para se multiplicar, mas eu tenho que ter aqui um retorno mínimo para justificar esse risco de código, por exemplo, né, falando desse risco específico. Tu chega a precificar isso de alguma forma ou é só mais uma coisa que tu, pô, vou investir aqui né, num tamanho razoável, não vou botar um número nisso, mas é algo que eu tenho que ficar de olho? Vamos lá. Primeiro que gestão de risco, o nosso varejo, Não, isso aí não existe. vamos- Ah, assim, a aversão à gestão de risco é igual à aversão ao trabalho, né? São duas coisas que ninguém quer fazer, né? Gerenciar risco e trabalhar é tudo muito, muito chato, né? Mas, ok. Como é que eu faço? Eu sou um analista fundamentalista. Então, se alguém fala, Casta, temos um projeto legal, vamos estudar. Nós, na nossa comunidade, pulamos fora de AI 16Z, Uhum. pulamos fora de Usual e pulamos fora de Mantra. 3 cases que viraram queridinhas e queridinhos do mercado e que todo mundo que segurou até o crash tomou-lhe uma rasteira de 80% a Gigante. 90% de loss. Por que nós pulamos fora? Porque quando nós fizemos uma diligência no projeto, o projeto não tinha nem pé nem cabeça. Então você tem duas escolhas para fazer a partir desse momento. Ou você não interage, abre mão dos possíveis retornos e abre mão do risco de ruína, ou você entra com o dinheiro que você topa fazer ruína, né? Porque a projeção de, cara, vou fazer 2x, eu não sei o quanto esse negócio vai fazer. Uhum. E se por acaso ele fizer 1,9x e depois ele colapsar? Eu cheguei a fazer 2. Eu não sei, irmão. Então não tem uma ferramenta de valuation do cassino de token pra gente precificar. Aí tu realmente teria que deixar de pensar como um investidor e começar a pensar como trader. Uhum. Aí você vai abrir o gráfico intradiário e vai fazer trading, ou tu vai montar um swing trade na posição semanal, acha lá um padrão gráfico, bota um ponto de compra, mete um stop e o token sobe, tu vai subindo o stop junto. Só que aí você não tá falando como um investidor, você tá operando como um trader, e são coisas completamente diferentes. Cara, eu discordo em parte nesse sentido, porque eu acho que essas duas coisas, elas têm como se conversar. Tipo, o quant e o fundamental, o quantamental, né? Tipo, porra, a maneira como você analisa risco poderia ter salvado uma grana do cara que entrou em ON e tava achando que era um gênio. E que tava se posicionando ali como um trader, né? Gerindo o risco como um trader. Porra, bateu uma stop loss. Vou reduzir minha exposição. Uhum. Então, eu diria pro trader, pô, seja mais fundamental e pro fundamental ser mais trader. Porque pelo menos essa é a minha jornada. Não, assim, eu entendo. Eu faço um pouco de análise técnica, entendeu? Mas é muito mais para acompanhar o mercado do que para montar operações de trade. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto de traçar linhas de suporte e resistência, eu gosto de definir canais de tendência, né? Temos uma linha de tendência de alta, uma de baixa. Eu gosto de plotar retrações de Fibonacci para entender, cara, se tiver uma queda, perdeu essa faixa, até onde pode ir, né? Mas muito assim, cara, eu vou fazer um preço médio. O ativo, tô achando que o ativo vai cair. Eu quero fazer preço médio. Quais são as faixas de recompra? Pô, as faixas de uma retração de Fibonacci. E sim, eu entendo. Nesse ponto, até, na verdade, eu me contradisse, porque eu uso análise técnica para fazer algumas coisas. Mas né? não é o fator primordial. Né, eu só não opero como trader, né? Eu diria. Eu não opero como trader. Eu uso essas ferramentas para ancorar decisões que vêm de uma determinação fundamentalista. Então, existe sim. Existe uma conversa a ser feita aqui. Animal. Cara, eu tenho uma outra pergunta sobre adoção de cripto. Ou você tem alguma coisa mais sobre a questão de DeFi? Cara, muita gente já imaginou que a adoção em massa viria de Bitcoin, né? Só que o que a gente tá vendo é que stablecoins, DeFis e até jogos têm puxado isso, né? Jogos muito menos, mas, enfim, mais stablecoin. Na sua visão, qual setor ou aplicação que você acha que realmente vai levar cripto pro dia a dia das pessoas? Cara, quando o cripto chegar no dia a dia das pessoas, elas não vão saber que estão usando cripto, não tem jeito. Vai ser tipo assim, cara, hoje, por exemplo, no Nubank ou alguma coisa assim, tu pode comprar criptomoedas? Pode. Você a gente não gosta. Sim. Eu não gosto, eu fico até meio... e tal. Não, eu entendi o que você eu quero fazer autocustódia, mas tem players que estão muito na ponta final
que te deixam você comprar e vender cripto, né? Alguns são mais criptonativos, por exemplo, o BTG, ele é um banco bem criptonativo, ele é super interligado, já tokenizou imóvel, Caraca 4, mas tem outros que vão estar ali surfando um hype de, cara, você pode comprar Bitcoin aqui. Hoje, esses caras fazem, de alguma maneira, uma custódia. Uhum. Eles podem usar um outro agente, eles podem ter uma carteira fria estocada num cofre a 7 chaves e uma placa de não sei quanto o quê, mas ele tá literalmente operando o mercado. Eu acho que vai chegar um dia aonde para um player como esse vai ser mais barato ele rotear o seu pedido como uma ordem na Uniswap do que ele montar a própria operação. Hum. Então você vai estar operando num aplicativo super mainstream e você vai estar comprando e vendendo Bitcoin. O que ele está fazendo? Ele está montando uma carteira abstraída para você e ele está roteando suas ordens na blockchain. As E você não sabe disso. As próprias Sacou? corretoras estão fazendo isso agora, né? Pra conseguir pegar mais tokens no mercado utilizando o DEX. Cara, você pega mais tokens, você se alivia do problema da custódia, Uhum. você se alivia da questão do settlement, do clearance, você não se estressa com soluções de segregação patrimonial, porque cada cara vai ter sua própria carteira, o dinheiro dele vai estar lá, você garante a liquidez, você opera 24/7, se o teu sistema sair do ar, você sabe que os registros não vão se corromper, você tem todos os benefícios em delegar. E vai gastar, aí você pode fazer, claro, se a Uniswap vai me cobrar 10 centavos para eu fazer esse swap, eu cobro na ponta final 50 centavos e embolso 40. Acabou, cara. Acabou. Então, do mesmo jeito que eu até falei um exemplo do celular, né? Por que a telefonia celular ficou barata? Porque todo o universo da telefonia abandonou sua estrutura analógica e começou a delegar a tarefa para a internet. Do mesmo jeito que o sistema financeiro tradicional nessa ponta, ele pode abandonar todas as soluções próprias e começar a delegar isso para blockchain. E aí tu vai estar usando cripto e você nem vai sentir que tá usando cripto. Uhum. Do mesmo jeito que se você hoje fizer uma ligação de telefonia normal, não é ligação de WhatsApp. Se você ligar pelo telefone normal, você também tá usando internet, cara. Porque a operadora de telefonia tá roteando sua voz como um sinal digital atravessado pela internet. Muito embora você não tenha um plano 4G quando você faz uma ligação normal, entendeu? Isso é que vai ser realmente a adoção final, sacou? Então, de uma certa forma, as aplicações de cripto que a gente conhece hoje, os Aves, Uniswap e até Hyperliquid, você estava falando, eu estava pensando nisso. Talvez a estratégia de expansão deles seria integrar com players que têm acesso ao usuário final? Isso já é integrável, né? Porque todos esses caras operam como contratos inteligentes na blockchain. Se você quiser usar a Uniswap, ou você vai no site da Uniswap, ou você pode, usando, óbvio, um RPC, tem que ser um cara tecnológico, mas você pode invocar o contrato inteligente da Uniswap na blockchain. Então basta você ter um adaptador tecnológico onde o cliente pede no teu app e você empurra uma transação direto no smart contract da Aave, da Uni, da Pendle, da Hyperliquid, do que for, e opera de forma despermissionada pagando para aquele cara, sacou? Essa peça que faz esse intermédio de mensagem, né, entre a infraestrutura de legado e a infraestrutura descentralizada, que é o RPC que você chamou, é o que faz isso, né? O RPC, ou o cara que faz invocação de procedimentos remotos, chamada de procedimento remoto, Uhum. é a peça que empurra uma intenção que não entrou na blockchain para colocar essa intenção dentro do fluxo da blockchain. Sendo bem didático aqui, né? Uhum. Mas ele é como se fosse um porteiro ou um mensageiro, né? Ele é o cara que entrega, ó, blockchain, fulano, carteira tal, tá querendo fazer um swap, faça. Então você pede pro RPC e ele entrega pra blockchain. Então você teria que ter tipo um RPC customizado seu, que empurra as coisas do seu universo do jeitinho que você quer para os contratos específicos daquela blockchain. E não duvido que daqui a pouco deve ter, cara, empresas que fornecem isso como API. Uhum. E você só baixa lá e incorpora no teu código e faz as chamadas. Com certeza tem, sacou? Com Uhum. certeza. Ô, Casta, cara, você acha que, assim, falando de stablecoins, que a adoção em cripto de stablecoins, ela vai acontecer mais por necessidade, por conta de inflação alta, etc., ou mais por conveniência? Tipo, o que você acha que vai guiar uma adoção de stablecoins do futuro? Redução de custo. Redução de custo. É economia financeira, tá? É simplesmente isso. Cash is king. Aonde tiver economizando dinheiro, vai propulsionar a adoção. Não tem outra não. Você acha que, tipo, hoje o setor de... Tempo e dinheiro, né? Tem sinônimo, É. né? Sinônimo, assim. Você acha que, inclusive, por exemplo, com essa guerra de... Não é guerra não, né? Com essa disputa de Coinbase e de Ripple, você acha que o setor de stablecoins é o mais importante do mundo cripto hoje em dia? Ou tem algum outro setor que... Olha, o setor de
pagamentos é um setor quente, porque ter a stablecoin é uma coisa. Quem atravessa ela de um lado para o Cara. outro é outra parada, Uhum. né? Então, é claro que para nós aqui, velho, a gente vai pagar um sushi. A gente vai pegar a carteira e vai fazer um swap. Dane-se. Uhum. Mas agora, se um banco quer fazer uma remessa de stablecoin para outro banco e eles estão em diferentes países, eles não podem só abrir a MetaMask e mandar send. Eles têm que fazer isso de acordo com compliance, né, com um arcabouço regulatório. Eu fico só pensando assim, pô, eu tenho que confirmar de É. novo essa bagaça. Não aguento mais, Ah, cara. sacou? Tipo, essa Trezor é muito pequena. Não, esses caras têm que usar um broker, têm que usar um intermediário. Então, esses intermediários também são um filão. O emissor da stablecoin é um filão. O intermediário que permite a remessa legalizada de uma jurisdição para outra também é um filão. Filão. Filão é um filé mignon. Ah. É uma coisa boa. Ah, Tipo, tá bom, é tá a bom. sacada. Aham. Tira de velho, talvez, né, cara? Filão. Mas é a parada, mané. Ah. Esse é o business, né? Aham. Esse é o lance. Cara, você tocou num assunto que é até um tema desse projeto de lei, que é o Genius Act, que é a fundamentação para você conseguir ter stablecoins, né? E aí você tem uma disputa interessante, né? O lobby, né? Que tá rolando lá nos Estados Unidos, que é o quê? Quem é que tem um usuário final hoje em dia? São as Big Techs. O Facebook / Meta, alguns anos atrás, queria criar a própria stablecoin, a Libra. Não rolou, teve um monte de processo e tal. Mas a gente tá vendo, por exemplo, hoje, Google Pay, Apple Pay. Então os caras têm o canal de pagamento, as aplicações estão no celular, mas agora eles não podem emitir stablecoin própria. Então, mas mesmo assim, quem tem o usuário, alguma hora termina levando esse prêmio aí, não termina não? Possivelmente a Google Pay pode fechar um acordo com a Coinbase para a Coinbase fornecer stablecoins dela para a Google só fazer o pedido da liquidação. Só Aí vamos usar essa stablecoin aqui. Exatamente. Aí, em vez da Google emitir a própria stablecoin, ela licencia a stablecoin de um emissor e eles fecham um negócio, um bom negócio, né? Porque aí também você monta um sistema de checks and balances, né? Se você permitisse que uma única empresa atuasse como o emissor e o receptor, né? E fosse o emissor e, cara, e imprimisse a stablecoin e atravessasse ela e já fizesse o aplicativo do Uber em cima, você ia terminar, tipo, com aquele aplicativo chinês, o WeChat, não é? Que é o aplicativo chinês que você pede iFood, paga imposto. Pra fazer tudo. Manda mensageria do chat, do WhatsApp, a parada é 35 em 1, né, cara? E não existe, acho que, espaço, né, no arranjo norte-americano para uma única empresa consolidar tanto poder. Então acho que é natural que hajam algumas barreiras para que alguns tenham que, olha, cara, se você vai emitir stablecoin, tu vai emitir. Se você vai fazer pagamento, vai fazer e vai escolher a stablecoin de alguém, daquelas que a gente legaliza e autoriza para essa operação, né? E vai acabar tendo algum sistema de arranjo que costura isso no final. Isso é especulação, claro, né? Mas sim. eu acho que é o caminho mais provável. Cara, interessante isso, porque o que mais pegou pra mim na nossa conversa até agora foi essa questão do padrão, né? Pra onde vai convergir, e eu como investidor quero estar investindo aqui, onde vai convergir, né? Vou dar meu palpite em forma de dinheiro, quero me beneficiar disso. E aí você tocou no assunto do WeChat. O WeChat, ele é um padrão definido por um player centralizado. A China é um panóptico, né? Tem câmera pra todo lugar, agora lá tem pagamento que é só via face, né, nas lojas, então você não precisa nem mais usar dinheiro, tem CBDC, isso ao mesmo tempo se torna um ativo, algo coercitivo contra o próprio cidadão se ele não obedecer à lei, então é um padrão estabelecido por um player central, mas quando a gente fala do Ocidente, a gente tá tentando achar um padrão por vias mercadológicas, é muito doido isso, cara. Então, eu acho que é um tema até pra gente afundar depois, né? Eu ia falar isso. Como padrões são formados, cara. Pois isso era um papo só pra isso, né, cara? Eu realmente não sei a resposta, não. Eu acho que o tempo vai dizer, cara. Mas aí você pode saber, por exemplo, na internet, aí uma questão até de investimento, né? O TCP/IP é o padrão, certo? Mas você tem o governo usando o TCP/IP de forma fechada, né? Com os firewalls deles e os sistemas de proteção deles, e tem ali o Facebook abertão ou o Twitter abertão. Talvez, cara, nem dê pra investir no padrão, porque o TCP/IP não dá dinheiro, né? Você não teria como investir no TCP/IP quando ele estava no começo e fazer dinheiro com ele, né? O TCP/IP é uma abstração
Agora você tem essa chance, né? Talvez, porque, por exemplo... Será que é necessário, né, ter o token? Não, então, exatamente. Qual que é o padrão? Pra mim, se a gente fala o que é mais próximo hoje do padrão, pra mim, o que é mais próximo do padrão não é a Ethereum, é o Solidity, que é uma linguagem de programação. E se o Solidity cresce, como é que você se expõe ao crescimento do Solidity? Porque ele pode crescer fora da Ethereum. Não existe um token para o Solidity, não existem royalties do Solidity, ele é uma abstração de programação de código. Então, se Solidity se torna o padrão e ele começa a costurar várias blockchains, para você capturar a simetria disso, você tem que entender quais são as empresas que vão se beneficiar e vão saber explorar melhor esse padrão e correr para elas. É isso. Mas você não tem um único ponto-chave de exposição para capturar toda a evolução daquele protocolo. E tem que ser assim, porque senão ele não seria descentralizado. Se tem um ponto focal de investimento que captura todo o valor, então não é descentralizado, né? Seria centralizado. E essa é a graça de trabalhar com um padrão aberto open source, né? Ninguém ficou rico com o TCP/IP em particular. Inclusive o cara que inventou o protocolo não ficou rico, né? O Bill Gates ficou rico. Usando o protocolo TCP/IP com sistema operacional, com aplicativos e entregando coisas em cima dele. A Cisco foi uma empresa que ficou muito rica, produzindo roteadores para transmitir pacotes do padrão TCP/IP para fomentar ali o backbone da internet, né? Isso é animal. É porque a gente tem uma visão de investir no padrão. Então, focar em uma aplicação do padrão vencedor talvez seja a maneira de você conseguir. Eu acho que isso conversa até com o que estava rolando com os LLMs, né? Você falava que esses GPT wrappers, né? Que são aplicações que por trás ali só tem um GPT fazendo algum tipo de serviço. Pô, resumir pareceres jurídicos. Certo. E agora você tem... Na verdade, a gente tá chegando aqui na conclusão de que, pô, talvez não seja nem essa questão do padrão, mas sim a aplicação que é criada em cima dele. Então, pô, como é que eu faço esse discernimento da aplicação que tem valor da aplicação que não tem valor? Onde que você tá enxergando esse valor hoje? Aí realmente é quando você tem que começar a fazer o dever de casa e olhar caso a caso, né? A abordagem para mim é primeiro estudar por segmentação de mercado. Então, por exemplo, DePIN, RWA, DeFi, NFT, né? São diferentes maneiras ou templates de usar o padrão para fazer alguma coisa. E alguns desses negócios podem ser boas ideias ou não. Eu, pessoalmente, gosto de RWA e DeFi. Né? Eu não sou um grande fã de DePIN, por exemplo, em infraestrutura descentralizada. Né? Não acho interessante. Tokens de agentes de IA, eu também não acho. Tem um dinheirinho em Virtuals, porque, cara, né, Uga Buga... Lua, né? Token sobe token, né? Tipo, beleza. Mas eu não acho uma grande sacada do universo. Para mim, agentes de IA vão ser dominados pelas empresas que já dominam o meio onde os agentes podem atuar, né? Faz muito mais sentido que uma Google lance um programa de agente de AI e você use o agente dela, que está interoperado com a tua identidade do Google, tua assinatura, tua conta de e-mail, teu tudo, do que um agente de IA da Virtuals que mal consegue assinar uma transação na blockchain direito, entendeu? Né, ou que fica respondendo no Twitter. Parabéns pra você responde no Twitter, né? Ou, porra, um agente de IA do Instagram, velho, que tá integrado com a tua loja, com o teu ads, com a tua empresa, com teus DMs, tudo nativo. Você vai usar o deles. Esquece, porque o agente de IA, ele não é só tão poderoso quanto o raciocínio, ele é tão poderoso quanto a capacidade do meio de atuação dele. Então, quem vai criar as melhores soluções de agentes são quem dominam os meios de atuação, que são as Big Techs. Né? Então, eu não vejo como que o Virtuals vai concorrer quando a Amazon, Google quiserem fazer agentes de AI e vender a mercado. E já estão fazendo, inclusive, tá? Aí eu não olho muito para esse setor, só especulo nele. Agora, RWA e DeFi faz sentido, porque RWA quer trazer coisas que já têm valor no mundo real e querem colocar essas coisas no mundo cripto. Então, esses caras não estão especulando, inventando, eles estão pegando parada que já é valiosa e estão empacotando em tokens. Esses caras eu acho um case interessante, porque eles vão tirar valor de onde já existe. E o DeFi vai ter que pegar esses ativos valiosos que estão chegando e vai ter que formar mercado. Então é uma convergência muito boa, DeFi e RWA, entendeu? Eu, por exemplo, falo de Ondo há mais de um ano, velho. Eu falo de Ondo, sacou? Pra mim faz muito sentido. O cara tá pegando o título de dívida norte-americano e criou uma stablecoin que ao invés dela sequestrar o lucro, ela devolve o lucro pro seu detentor. Já viram o USDY ou não? Pô, cara, $1 que se autocorrige, meu irmão. Isso é insano. Os caras inventaram uma stablecoin que é $1 que se autocorrige pelos juros base.
Isso é uma parada que eu nunca vi na minha vida. E é interessante de onde vem o yield deles também, né? Vem de treasury de curto prazo, primariamente, né? Então, esse tipo de coisa para mim tem valor. Porque muitas pessoas sofrem hoje com a inflação. A inflação é uma dor real. Não a inflação de, pô, minha manteiga ficou mais cara, mas a inflação, a expansão monetária e a eterna diluição dos nossos bolsos. Se você me oferece uma stablecoin que se autocorrige pelo fator de diluição que é empurrado nas minhas costas, meu irmão, manda essa. Pra que eu vou colocar meu dinheiro numa stablecoin que não se corrige contra uma que se autocorrige? E ainda posso pegar ele e botar em lending, velho. E ela tem o yield dela e o yield do lending. Vambora, cara. Então você, com isso, você consegue criar instrumentos financeiros novos. Não existe uma solução de uma moeda que se autocorrige pela própria diluição. E agora, em cripto, a gente consegue começar a bolar essas paradas, velho. Então vai ter cada vez mais isso, instrumentos financeiros novos, que são não só a reedição de instrumentos financeiros atuais na blockchain, mas quando a gente começa a tokenizar o mundo tradicional, a gente pega ele, costura, remexe, inova, e vai ter muita inovação em termos de instrumentos financeiros que ajudam as pessoas na vida desse mundo contemporâneo, que é um mundo insanamente, economicamente insano, entendeu? E isso eu vejo com muitos bons olhos, porque isso é trazer dinheiro de verdade para cripto e fazer produtos que atendem dores de verdade. E não deixar você especular num negócio louco lá, né, cara, qualquer. O Casta, você mencionou, né? O Ondo tem uma stablecoin e ela tem o yield embutido, né? O rendimento embutido. Esse pacote de lei do Genius Act que está passando agora, explicitamente está proibindo que stablecoins emitidas nos Estados Unidos, beleza, aí você tem uma chancela, né, o Ondo pode atuar em outros lugares, né? Mas que não podem ter yield, porque isso aí é algo que afeta os bancos. O cara vai ter ali uma conta no banco e, né, por que eu vou ter uma conta no banco se eu posso ter aqui uma conta no stablecoin custodiada, me pagando yield mais do que o banco vai ter, né? Então, o lobby bancário tá batendo em cima dos senadores lá, não deixa isso passar, não vai ter yield. Você vê um risco específico para Ondo e para outros protocolos de stablecoin que estão embutindo yield? Claro, né, velho? Porque o que a Ondo faz é literalmente falar que a Tether tá te roubando. É isso que a Ondo faz. A Ondo tá falando o seguinte, olha só, tá vendo a Tether? Tu deu dinheiro pros caras e os caras estão mamando os juros do teu dinheiro. A gente tá devolvendo os juros pra você. A Ondo é um tapa na cara do sistema financeiro tradicional. Ela humilha, essa ideia é humilhante. Assim, realmente, todo mundo explora a gente, né, cara? Tá aqui um protocolo que finalmente, ao invés de explorar, compartilha o lucro dele. E isso faz muito sentido. Faz tanto sentido que é perigoso. Entendeu? É tão verdadeiro e é tão interessante que não pode existir. E aqui a gente vai entrar num ponto que é o ponto onde os interesses do mundo tradicional vão colidir com as facilidades de uma disrupção tecnológica. Proíbe a Ondo. Cara, se a Ondo for proibida, vão surgir 50 Ondos piratas. E se você não puder fazer um token que você dá yield nele, o cara vai inventar 3 camadas de indireção com stake empacotado, V-escrow, pool de liquidez, que no final vai dar o mesmo resultado. O que Ethena faz? Ethena faz uma coisa parecida. Ethena não é uma stablecoin. Ethena é um fundo de investimento que, que se fantasia de stablecoin. Porque Ethena é o seguinte, você pega o dólar que eles inventam e trava de volta neles mesmos. Aí eles pegam esse dólar que você travou e usam isso para operar no mercado de futuros e compartilhar o lucro contigo. Que stablecoin é essa, meu irmão? A stablecoin é projetada para você travar ela. Isso não é stablecoin. Isso não é usado para nada. Você está comprando cotas de um fundo você tá cota de um hedge fund. Só que isso é travestido na figura da emissão de uma stablecoin. Então, jeito, velho, vai se dar, porque a tecnologia é muito poderosa. Hoje, coisas como essa, você não pode fazer uma stablecoin com yield, é que nem um cara tentar regular a internet, velho. Ele não consegue, sacou? É impossível. E aí eu acho que é realmente onde a gente começa a falar de cripto disruptando. Vão ter leis inaplicáveis. E isso vai fazer com que fique evidente a obsolescência do nosso sistema atual. E ele vai ter que, em algum momento, ceder o braço e torcer, porque ou a Tether começa a compartilhar essa grana com a gente, ou em algum momento a gente vai começar a ir embora dela pra outro lugar, sacou? É nesse nível. Sim. Não, irado. Irado. Cara, acho que antes da gente entrar no Pump and Dump, você tem mais alguma? Não. Acho que eu tenho só mais uma, então. Manda aí. Cara, nos ciclos passados de Bitcoin, né, é mais uma pergunta de preço e de cenário atual. A gente vê, né, no all-time high passado que a gente teve, o índice de Fear and Greed, grid extremo,
número de pesquisas do Bitcoin absurdo, taxa de financiamento bombando, e a gente teve o all-time high ontem e não tá, né, esses indicadores, óbvio, não são só esses indicadores para sinalizar topo e euforia do mercado, mas eles não estão iguais ao ciclo parecido, eles não estão iguais ao ciclo passado, desculpa. Você acha que... Como você acha que esse ciclo vai ser diferente? Como vai ser a out-season desse ciclo? Você acha que vai ser diferente por conta institucional? Como é que você tem enxergado isso? Eu sou um daqueles poucos que no final do ano passado avisou que não ia ter out-season, né? E eu continuo achando que não vai ter, tá? E eu vou te explicar o porquê. Tem alguns fatores pelos quais eu acredito que ou a gente não vai ter out-season, ou a gente vai ter uma out-season muito difícil. Uma out-season que mais vai ferrar as pessoas do que tornar elas ricas, tá? Porque tu vai ter que ser muito sniper. Né? Tiver uma out-season agora, velho, vai ser uma out-season de sniper. Eu me lembro em 21, quando eu tinha minha carteira, eu ainda era mais inexperiente, né? E eu comprava tudo que eu via pela frente, né? Eu não sei se já passaram por isso, Sim, né? Mas sim. assim, você começa em crise e fala, caraca, legal, tu compra. Caraca, legal, é que nem uma criança na loja de doce, né? Todos os doces são maneiros, aí tu pega aquele saco e tu põe um doce de cada, tu enfia um monte de coisa na sacola e fala, quero tudo, né? E aí que você é hipócrita no mundo de cripto, porque um amigo seu fala, cara, o que eu invisto? Você fala, não investe em um monte de token. Aí quando você olha pra sua carteira, você tá fazendo tem 30. Você tá fazendo exatamente o que você não falou pro cara fazer. Não, cara, em 21, eu tinha 50 tokens diferentes na carteira. 50, meu irmão. Todos organizadinhos por categoria, por fato, todos eles. E chegou um momento em 21 que eu juro pra vocês, todos eles estavam no lucro. Todos. Aí você acha o quê? Que eu realmente sou um gênio e eu consegui snipar os 50 tokens que subiram ou a porra toda tava subindo? Tá tudo subindo, velho. Tá tudo subindo. Você podia pegar o seu gato, colocar ele no teclado, esfregar, e o que saísse, você comprasse, ia subir, sacou? Tipo, não importa, velho. Tava tudo subindo. Isso é uma out-season. Isso é out-season. E não é subir, tipo, o Ethereum fez 30%, depois de cair 70% e os caras estourando champanhe e comemorando vitória. Se toca, velho. Cria vergonha na tua cara, aquele velho. meme do terceiro lugar. O terceiro lugar, o cara mordendo a moeda, beijando a menina, estourando champanhe, e ele tá lá na 10ª posição do ranking, né? Exato. É esse meme, é ridículo, velho. Porque em 21, esses projetos não estavam só no verde. Eu tinha feito 2x em um, 3x no outro, 4x no outro. Era surreal. Tudo subia sem o menor esforço, você se atirava pra tudo que é lá da porra toda subia. Isso é uma out-season. Isso é uma out-season. Isso não vai se repetir. Isso não vai. Você vai ter um espaço onde o Bitcoin deve se consolidar. O Bitcoin agora está descobrindo o preço, né? Modo de descoberta de preço. O Bitcoin vai achar um preço, ele vai estabilizar e ele vai abrir um espaço de dominância. E esse espaço de dominância vai ser ocupado por alguns projetos. Não tem espaço para todos. É matemática, meu irmão. Não há capitalização de mercado suficiente para fazer 30 milhões de tokens subirem. Nós temos 30 milhões de tokens. É absurdo. Em 21 a gente tinha oficialmente 20 mil e no mundo obscuro mais uns 300, 400 mil. A gente tá falando de 30 milhões. E ao mesmo tempo você tinha uma enxurrada de liquidez devido ao Covid. Exato, juros zero e injeção de estímulo da Covid. Agora, juros alto, 4,75%, alguma coisa assim, e sem expansão monetária. E você quer que a out-season se repita? Oferta e demanda. Como? E o outro fator que também prejudica isso. Os players que estão hoje drivando a demanda por Bitcoin, que são ETFs e reservas público-privadas, não são rotacionadores de Bitcoin. Eles não rotacionam, eles pegam e travam, velho. Então existe menos disposição por parte de uma parcela significativa dos atuais compradores de Bitcoin a fazer rotação de capital para out-season. Tudo isso somado, se juntando, quando você coloca tudo na mesa, você fala, cara, todos os componentes que alimentaram a out-season de 21, aquela épica lendária, não estão aqui, nenhum deles está aqui. E vai se repetir por quê? Porque a gente tem uma visão astrológica de ciclo de Bitcoin. Daqui a pouco a gente tá querendo ver o signo do token, velho. Não, esse aqui é um token de câncer, velho. Não, e é porque porra, lançaram esses tokens, tá ligado? O lançaram. token de Libra, o token de câncer, e pior que o Pampô, velho. Não, eu digo pior que isso, é a gente fazer o mapa astral dos tokens, né? Já que o halving acontece de 4 em 4 anos, vamos mapear as casas astrológicas, a gente vê o signo de cada token. Olha, cara, no 4º ano do halving, tokens de aquário bombam, velho. Vamos comprar esses caras. TikTokização é só o que do, falta, do velho. cripto. A gente é muito...
A gente quer dinheiro fácil, velho. Você quer que alguém fale, olha só, todo janeiro sobe, né? Ó, passou tantos dias, é topo. Setembro é o topo, você vende. Sabe assim, o pessoal Que é quer... fórmula mágica. Estamos na primavera. Daqui a pouco é o inverno. Daqui a pouco é inverno, Então, assim, aí vamos falar, vai acabar. O ciclo vai acabar quando? Em outubro desse ano, setembro desse ano, o calendário do halving acaba. Né? Aí vai começar o inverno, pelo calendário astrológico do halving, né? E aí, digamos o seguinte, as condições econômicas norte-americanas se agravam no final do ano. E em fevereiro do ano que vem, aprova-se um ato bipartidário para expansão monetária. E aí? Vai ter ou não vai ter bear market? É isso que eu ia te perguntar. O ciclo de 4 anos do Bitcoin, e aí? E aí? Vai ter ou não vai ter bear market, entendeu? Então, eu não acredito nisso, cara. Nosso último ciclo, que foi o ciclo de 21, 22 ali, a gente teve, na minha visão, uma coincidência absurda entre o calendário do halving e o começo da expansão e da retração monetária norte-americana. Uma coincidência absurda. E você pode, como alguns acreditam que foi um acaso, convenientemente, né, a Covid chegou e a expansão monetária começou no calendário lá certinho da subida do halving, e mais ou menos pro final foi quando a inflação norte-americana bateu 9% e eles retraíram, fizeram aperto quantitativo, começou o bear market. Ou, como alguns acreditam, de que o Satoshi ele já previa ciclos macroeconômicos de 4 em 4 anos e ele projetou o halving em função disso. Então, cara, se esse cara... Se foi isso, Se foi isso, cara, Pô, ele é muito vai gênio. ter que tirar 2 chapéus Todos pra os esse chapéus. cara. Todos os chapéus, né, velho? Tirar a chapéu. roupa pra esse cara, né? Vai, Satoshi. Caralho. Faça o que quiser, Satoshi. Mas se ele realmente fez isso e ele cravou com esse grau de futurologia, faz sentido que não se perpetue pra sempre. Que ele possa ter cravado um grau de sincronia, mas que, como todo relógio que sincroniza 2 relógios, eles vão tendo pequenas defasagens e uma hora eles começam a divergir. Enquanto coisas inesperadas acontecem, como um agravamento das condições geopolíticas, um agravamento das condições macroeconômicas, né? Toda a turbulência atual do mundo pode quebrar aquela lógica inicial dos ciclos tradicionais de 4 anos do mercado e ou deteriorar, distorcer, resetar esses ciclos. E a gente tem que entender, então, que mesmo que o Satoshi tenha cravado um relógio onde o halving bate com ciclos macroeconômicos, o que está mandando é o ciclo macroeconômico e não o relógio sincronizado. Então você tem que olhar o que está por trás. A causalidade. A causalidade. Em termos de política monetária, sim, os primeiros halvings foram muito significativos. Porque os primeiros halvings, você estava com a maior parte da oferta travada atrás dos mineradores. Então, o primeiro corte de recompensa de 50 para 25 Bitcoin é absurdo. Aquilo tem impacto, velho. Tem impacto. Mas agora a gente já tem mais de 90 e tantos por cento dos Bitcoins minerados. A gente está minerando os últimos 2% de Bitcoin que falta. O impacto monetário quantitativo do halving, ele é muito pequeno e a cada halving ele vai ser mais e mais e mais desprezível. Então, o que está sendo o driver da oscilação do nosso mercado é só você olhar, ele responde aos acontecimentos macroeconômicos e geopolíticos, é na cara. E esse relógio sincronizado, eu acho que ele vai começar a perder a sincronicidade. Ele vai sair de sync. Então a gente poderia sim ter uma reversão de política monetária norte-americana para franca expansão em fevereiro do ano que vem e o bear market ser empurrado para depois disso, porque se entrar dinheiro grátis no mercado, cara, tu acha que a BlackRock tá ligando pro calendário do halving? Não, peraí, Acho Larry que Fink. o Larry Fink tá pensando que diabo é o season. Larry Fink, olha só, são 373 dias após o halving é o pico do Bitcoin. Então, não vamos mais comprar Bitcoin não, cara, porque agora é só daqui a 4 anos. E tem dinheiro sobrando no mercado. Tu acha que os caras vão ligar pra isso, velho? Nada, vão torar. Vão socar a parada, velho. Então, cash is king, velho, tá? Eu prefiro olhar a macroeconomia do que fazer consulta de mapa astral pra decidir meus investimentos. Sacou? Não crie fatos estilizados a partir de uma amostra minúscula. Boa, 3, né? 3 não é uma boa amostra, né? 3 halvings, né? Perfeito. Cara, estamos chegando na parte final do podcast agora. A gente vai chegar pro Pump and Dump e depois pra enquete. Pump and Dump se você quiser falar uma tese, algum ativo que você pampa e outro que você dumpa. Pode ser cripto, pode ser mercado tradicional. Você pode ser uma narrativa. Legal, cara. Olha, eu acho que eu pampo RWA. Legal. Entendeu? Eu me exponho a RWA usando uma cesta. Então, por exemplo, Ondo eu acho legal? Tem risco regulatório? Tem. Então, cara, Ondo, Centrifuge, né, e pega outros players, tenta diluir o risco. Mas eu acho que
uma cesta de RWA para surfar os próximos anos em cripto faz muito sentido, tá? E o que eu dumpo, cara? Olha, eu dumpo o DePIN, velho. Eu sou muito crítico de DePIN, tá? É tipo, Helium. essas coisas. Eu vou te falar por quê, tá? Porque DePIN se trata de competir com soluções centralizadas de nuvem, né? Então, Render é legal pra caramba o projeto. Render é um projetaço. Mas vai competir com uma fazenda de GPU da Amazon, velho. Uhum. É muito difícil. Porque você tá pegando GPUs de pessoas ao redor do mundo e estão sincronizando pela internet. A latência de uma rede como a Render é uma latência absurda. É um grau de ineficiência operacional absurdo. Você pode ter 100 mil gamers, cada um dando o restinho do tempo da sua GPU para essa rede. Ou você pode ter 100 mil placas de vídeo, uma do ladinho da outra num galpão resfriado, com temperatura perfeita, eletricidade eficiente, cabos de ultra gigabyte ligando uma na outra, e você não vai conseguir competir. Então o que eu acho legal de DePIN não são projetos que querem disputar o poder contra data center centralizado, mas os projetos que só podem funcionar se forem DePIN. Eu vou dar um exemplo que é o Silêncio. Silêncio? Silêncio é um DEP que você literalmente liga o microfone do seu celular e passeia pela rua. E ele reporta para uma central o grau de decibel das regiões geográficas que está cobrindo. Então ele consegue fazer um mapa de calor do barulho de uma cidade. Que da hora. Porque todo mundo liga o celular e deixa o microfone ligado. Esse tipo de projeto só pode ser feito com DePIN. Caraca. Pô, isso aí entendeu? Isso é irado, cara. Isso é irado. Me deu um insight aqui, porque qualquer coisa que você precise de capilaridade para captar dado poderia ser isso. Exatamente. Aí DePIN faz sentido. Porque imagina uma empresa centralizada conseguir fazer tantos microfones quando existem celulares e pagar funcionários para passearem com esses microfones e cobrirem todo um mapa geográfico. É muito mais caro do que compartilhar um incentivo econômico para a pessoa ligar o microfone dela. Esses projetos fazem sentido, entendeu? Não que é para comprar silêncio. Eu não sei o tokenomics, se o token captura ou não captura valor, mas em termos de modelo de negócio, a abordagem descentralizada, ela não ganha da centralizada em tudo. Ela ganha da centralizada em algumas naturezas de negócio. E normalmente tem uma questão envolvida com capilaridade, com benefício da descentralização. Então, a galera hoje olha muito para esses projetos de DePIN, pensando que, caraca, esses projetos vão destruir a Amazon, vão destruir a Google. Cara, no máximo vira um mercado nichado. Assim, cara, vir no mercado nichado, por exemplo, Ilium, cara, a gente tá montando uma malha de distribuição de acesso à internet. É legal, mas você vai ter que, assim, a Ilium não vai, de forma descentralizada, criar uma equipe de mergulho para atravessar um cabo subatlântico de fibra ótica que liga Estados Unidos e Europa, velho. Não vai, sacou? Tipo, você acabou com os caras agora. Não vai, entendeu? E também não vai conseguir concorrer com Elon Musk disparando satélites para a face da Terra. Então o que vai acontecer, cara? Pode ser muito interessante numa região que tem pouco acesso de internet. Uma região onde a AT&T não está interessada, onde a Claro não está interessada. Então, um cara que tem muito dinheiro, ele pode pegar uma puta de uma fibra ótica, pagar para levar ela para uma central e distribuir isso naquela região com uma malha de Helium. E aí gera incentivos econômicos para Helium continuar a terminação daquela malha. Legal, faz sentido. Mas isso tem mais ou menos valor do que a rede de satélites do Elon Musk e o cabo subatlântico que liga Europa e Estados Unidos. Tem menos, entendeu? Tem um valor, mas não dá para dizer que com Helium todos os provedores de internet ultra mega power blaster vão ser destruídos por ela. Porque a gente vai trabalhar com roteadores Wi-Fi de médio alcance, na melhor das hipóteses, entendeu? Então são análises como essa que me deixam um pouco dump no DePIN, ou pelo menos na maneira como nós entendemos que o DePIN deveria funcionar. Não, irado. Acho que você, dão belos argumentos, fazem sentido. Agora a gente vai fazer uma enquetezinha com você de altcoins. Então a gente vai falar uma altcoin ou outra. Você só escolhe uma. Se você quiser justificar, fica à vontade. Se não, também. Pô. Nossa, eu nunca fiz esse jogo. Eu já vi várias vezes. Vamos lá. Então aqui é a primeira vez que o Casta Cripto vai fazer o jogo das altcoins. Vamos lá. Sui ou Aave? Aave. Aave ou BNB? BNB. BNB ou Camino? BNB. BNB ou Uni? BNB. Putz, devia ter deixado BNB pro final. Deveria. BNB ou Pendle? Eu sou um cara conservador, vai, BNB. Tá. BNB ou Hype? BNB. Sério? Caramba. Eu tô conservador. Caraca.
Putz, ele soltou vídeo ontem falando de BNB, né? Aham. Eu acompanhei. Bom, BNB ou Ondo? Eita, velho. BNB. Acho que não vai ter jeito, velho. É. Você teria que colocar um Bitcoin pra derrubar BNB, Ah, não, mas continua, vai até o final, vamos lá. Caramba. BNB ou Sol? Ih, rapaz. Puta, cara, aí você me balançou. Não, talvez... Ai, putz, velho. Argumentos. Argumentos. Pode argumentar, É, cara. Cara, é porque acontece. Eu, no meio do ano passado, eu fiz uma live chamada Tá na hora de rever Ethereum. Hum. E eu comecei a tecer críticas a Ethereum, e minhas críticas, inclusive, incluíram profecias que foram realizadas, né? Eu falei que estava na hora de tirar o pé de Ethereum, isso foi abril do ano passado, antes de começar o derretimento mais agudo, né, de Ethereum. E eu falei o seguinte, olha, a Ethereum tá perdida, as segundas camadas não estão dando certo, a narrativa de valor não tá clara. Eu vou reduzir a exposição de Ethereum, e o que eu tô tirando de Ethereum eu vou realocar em Solana e BNB. Justo nessas duas. Porque para mim elas constituem redes contra a Ethereum. Se a Ethereum perde espaço, essas são as redes mais capazes de capturar o market share da Ethereum. A BNB porque é a principal concorrente EVM e Solana porque é a principal concorrente não EVM. Uhum. E não deu outra, cara, né? As duas redes deram outperform na Ethereum naquele intervalo de tempo. Então, foi uma decisão muito boa. E entre BNB e Sol, eu diria o seguinte, se eu tivesse querendo tomar mais risco, eu iria para Sol. E se eu fosse mais conservador, eu continuaria com BNB. BNB, e é engraçado que o nosso mercado, isso eu não sei de onde é que veio, tá? Mas o mercado cripto BR, ele tem um certo preconceito com BNB, cara. Uhum. Eu lembro que teve Eu uma... sinto isso também, cara. um preconceito, como se BNB fosse ruim, sacou? Centralizado, Porque é centralizado, 2021 era muito isso, né? Isso é uma narrativa de 2021. O pessoal criticava Solana, porque Polkadot era mais descentralizado que Solana. Quem achou que descentralização dava dinheiro, tava segurando Polkadot até hoje. Né? Todo mundo muito idealista em 2021. Idealista, lendo né? muito Vitalik, talvez. Você fala, o coeficiente de Nakamoto, que é o grau de descentralização da Cardano, é alto, então Cardano é bom. Era nesse nível. E aí a gente viu que descentralização não dá dinheiro. Infelizmente ou felizmente, pro bem ou pro mal. A gente aprendeu isso, só que a gente esqueceu no passado o token BNB e continuou com um certo estigma com ele. Quando eu falei que ia fazer isso, cara, na live do Domingo Cripto ainda, lá com o Caio, os caras começaram a tirar um sarro da minha cara, absurdo, me sacanearam. Não teve briga, mas me sacanearam até o final da live. Hoje em dia ninguém nem mais toca no assunto. Esqueceram. Esqueceram, claro. Por quê? Porque eu tava certo, porra. Porque BNB performou muito melhor. BNB foi o primeira altcoin a buscar a máxima histórica junto com o Bitcoin. Das grandes. E é forte contra o Bitcoin, cara, se você for traçar... Ela é forte com o Bitcoin, ela foi uma das altcoins que menos sofreu no bear market, de todas, ela foi uma das que menos sofreu. É um token que não tem unlock, já foi 100% distribuído. É um token que faz queimas regulares com base nos lucros da Binance, que quem trava esse negócio na corretora tem benefício, desconto e launch pool. Então, cara, não vou dizer que é o melhor projeto do mundo, mas esse projeto, você não tem como considerar isso um lixo, velho. Né? É um token que se demonstrou sólido. Então eu pensei o seguinte, cara, o Bitcoin tá aqui passando dos 60, 70. Eu acho que o Bitcoin vai buscar a máxima histórica. BNB tava cruzando 200 a 300 dólares. Eu falei, porra, BNB vai buscar 600, velho. Não tem como, vai buscar. Foi o 3x mais sólido que eu fiz. E fiz isso fugindo de Ethereum. Porra, foi uma jogada de mestre, né, cara? Então, eu fiz isso um pouco em BNB, um pouco em Solana. Então agora eu diria o seguinte, é que BNB tem pouco espaço para performar agora. Eu acho que ele já tá muito bem estabelecido, ele já tá muito próximo da máxima histórica, então ele tá muito emparelhado com a performance do Bitcoin. Solana tem mais delta em relação ao último topo histórico, então acho que eu iria de Solana, não por uma questão de fundamento, mas por uma questão de, eu acho que eu conseguiria capturar mais valor, deixando Solana perseguir a máxima histórica do que continuando em BNB, então eu fecharia com Sol. Legal. Maravilha. Sol foi campeão, mas eu fiquei com... Só um parênteses aqui. Ondo ou Etena? Ondo. Tá. Beleza. Sol ou Ether? Sol. Pelo menos por enquanto. Entendi. Até eu entender quais são os reais planos do roadmap da Ethereum. Até falar da profecia, né? Quando eu fiz minhas críticas à segunda camada da Ethereum, também apanhei por causa disso. O pessoal ficou, Cassa tá viajando, Cassa tá surtado, não sei o quê. E eu falei o seguinte, as segundas camadas não estão prestando, e é só uma questão de tempo até o Vitalik acordar virado com Jiraya e começar a mudar a porra toda. Eu profetizei isso, cara.
no meio do ano passado. O que ele fez esse ano? Acordou virado no girar e começou a mudar a porra toda. Né? Foi uma das... Eu faço profecias, né? São as profecias do Casta. Até agora, em termos de profecia, elas estão se realizando, né, cara? Eu vou começar até a registrar em cartório, que nem aquele cara fazia. Vou registrar a profecia em Mete cartório. no NFT, pô. Mas tá registrado na live, né? Porque eu faço live semanal, então dá pra você voltar no YouTube e ver que realmente eu falei aquilo no passado, né? Legal. Aí ver que eu não tô inventando, que realmente tá registrado no meu canal, que eu falei lá no comecinho do ano passado que isso ia acontecer. E agora ele tá consertando a Ethereum. E o que é consertar a Ethereum pra ele? É fazer a Ethereum se tornar rápida de novo. E esquece as segundas camadas. Se elas que se danem, velho. As segundas camadas façam o que elas quiserem, mas a Ethereum vai ficar rápida de novo. Eu brinco que é uma nova edição do MAGA, né? MAGA é o Make America Great Again. Mega. Agora é o MEFA, Make Ethereum Fast Again. É o movimento do MEFA. Dane-se, a Ethereum vai ter que ser rápida de novo, porque é o caminho pra ela, tá? E uma Ethereum rápida de novo pode sim fazer um estrago no mercado. Então eu quero ter clareza sobre esse roadmap para entender a hora de apostar nele. Então eu tô acompanhando de perto aí os upgrades, o novo roadmap. E enquanto eu não tenho clareza sobre isso, eu prefiro não dar um double down, tá? Você acha que o que vai mostrar isso aí em termos de... O mercado passou a comprar seria os ETFs? Porque até agora o fluxo de ETF para ETH é flopado. Isso é uma outra coisa. Uma coisa que Ethereum ainda faz bem é imprimir, né? Então, claro, o staking de Ethereum paga a sua parte do negócio. Uma coisa que os ETFs de Ethereum adorariam era poder fazer staking. E os ETFs de Ethereum não podem fazer staking. Então agora tá tendo um lobby e um avanço regulatório para permitir. Isso para mim pode ser uma destrava de valor, não que isso vá virar completamente o jogo, mas isso é saudável porque vai gerar mais demanda pelo token e eles vão travar o token, e token travado é token fora de circulação. Ajuda, né, na narrativa da escassez também. Irado. Mas a virada de jogo é MEFA. Make Ethereum Fast Again. MEFA. Essa é a virada de jogo. É isso. Casta, bom, antes de finalizar, se você puder indicar pra gente uma ferramenta do mercado de cripto que você gosta de usar, que você usa bastante no seu dia a dia. Um livro. Um livro também, alguma coisa do tipo, só pra passar uma dica pro investidor. Eu vou dar uma dica de um documentário. Entender de cripto de verdade, você realmente fala sério, eu quero entender esse negócio. Você tem que entender de economia e você tem que entender sobre dinheiro. Se você não entende como o mundo financeiro tradicional funciona, você não entende como o cripto funciona. Porque nós somos uma derivação tecnológica de tudo que já foi inventado até hoje. Então, para mim, uma dica você quer entender de cripto? Assista um documentário sobre a história do dinheiro. Esse documentário se chama A Ascensão do Dinheiro. Tem um livro também, né? Tem o livro, é escrito por um historiador econômico, né, uma das maiores mentes do nosso tempo, chamado Neil Ferguson. Ele escreveu o livro chamado A Ascensão do Dinheiro, mas para facilitar para a galera, o documentário é uma versão muito boa do livro. Você pode procurar no YouTube, A Ascensão do Dinheiro. São 6 capítulos de 45 minutos, legendado e dublado. Você pode escolher. Bela recomendação, cara. Esse foi um livro que mudou minha cabeça, assim, que... A primeira pergunta que você passa a se fazer quando você começa a estudar Bitcoin, né? O que é dinheiro? E você não... Ninguém no ensino fundamental e na faculdade te ensinou a perguntar isso, o que é um absurdo. É um absurdo. O dinheiro é um absurdo. O sistema financeiro é um absurdo. O mundo que a gente vive, ele é um absurdo. Henry Ford dizia o seguinte, né? Se todas as pessoas entendessem como o dinheiro realmente funciona, nós teríamos uma rebelião em massa no dia seguinte. Né? O que previne nós de destruirmos esse sistema é a nossa ignorância sobre como ele realmente funciona. Então é uma pergunta que poucas pessoas se fazem, por incrível que pareça, mas aquelas que fazem compreendem rapidamente o jogo que a gente tá jogando. Irado. Casta, fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, né? O espaço é seu agora, antes da gente finalizar, então... Manda ver. Jabá, hora do jabá! Hora do jabá! Galera que gostou desse papo, pode me seguir no @castacripto, cripto com Y, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Eu faço lives semanais, toda terça-feira, para tirar dúvidas da audiência e também solto bastante corte no Instagram. Então, quem quiser, vejo vocês por lá. Irado. Pessoal, Valtinho, foi um prazer. Castro, obrigado pela presença. Foi uma honra e, uma puta aula aqui, né, cara? Acho que a gente conseguiu examinar vários temas interessantes e talvez de uma maneira que as pessoas não tenham ouvido antes. Exato. E assim, já dando spoiler, vai ter parte 2 desse papo, porque dá pra falar muita coisa ainda. Show, volto com certeza, contem comigo. Fechado. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar, de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo também se você gostou. Se você não gostou, ajuda a gente assim, mesmo assim, e valeu! Toca o sininho também, pra na hora que o vídeo sair, você receber. Até
Até mais.